A Crimeia de Putin acabou. Foi bom enquanto durou, não é, Vladimir? Depois que você anexou ilegalmente a península da Crimeia, tirando-a da Ucrânia nesse processo, você achou que estava garantido. Você tinha sua joia da coroa e, na sua cabeça, reforçou sua pretensão ilegítima sobre a Ucrânia. Mas depois de uma guerra longa, que era para ser uma invasão rápida, tudo desmoronou. A Crimeia não é mais a joia da coroa. A Ucrânia está isolando toda a península e se preparando para expulsar a Rússia da Crimeia para sempre. A estratégia é simples: isolar, tornar inútil e depois destruir. Ataques de médio alcance são a chave para tudo, e vamos explicar como e por que a Ucrânia está fazendo o que está fazendo na Crimeia. Vamos começar pelo porquê. Em 27 de maio, o Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou oficialmente o início do programa de bloqueio logístico. Cerca de 113 milhões de dólares serão destinados ao programa, inicialmente direcionados às unidades que realizam ataques de médio alcance à logística russa na Ucrânia. Na Crimeia, alarmes já soariam nos escritórios do governo fantoche instalado por Putin na península. Embora o final de maio tenha deixado clara a intenção da Ucrânia, esses oficiais sabiam que a Crimeia e áreas próximas vinham sofrendo ataques crescentes contra a logística e alvos militares na região. O bloqueio logístico não era novidade para eles. Era a continuação e a expansão de uma campanha que já estava causando grandes problemas. O bloqueio logístico segue uma lógica relativamente simples. A Ucrânia atacará onde a Rússia enviar caminhões e caminhões-tanque, mantendo esses ataques durante o verão e além. Isso é sobre iniciativa para a Ucrânia. Com a queda de drones em Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, tropas na linha de frente dessas regiões sentem a dor da falta de suprimentos e reservas insuficientes. Nenhum lugar sente mais o impacto do que a Crimeia, que depende de rotas logísticas pela Ucrânia ocupada para se manter abastecida e continuar sendo uma ameaça militar à Ucrânia. Isolar a Crimeia é o objetivo final da Ucrânia. Assim, a Ucrânia torna a península inútil para Putin e suas ambições de invasão. Para que esse isolamento aconteça, a Ucrânia precisa ser inteligente com seus ataques. Enviar drones para regiões onde a Rússia concentrou defesas aéreas é uma receita para que a maioria desses drones seja destruída no ar. A Ucrânia não quer isso. Ela precisa de uma taxa de sucesso tão alta quanto possível para que o programa de bloqueio logístico funcione. O que temos visto nas últimas semanas é que os drones da Ucrânia estão evitando ativamente as defesas aéreas russas mais densas que estão posicionadas nas linhas de frente e, em vez disso, atacando profundamente atrás dessas defesas. Os drones da Ucrânia estão atacando comboios militares e caminhões de combustível indo ou voltando da Crimeia. Isso indica que toda a Ucrânia ocupada é alvo legítimo para ataques ucranianos, já que a Crimeia é um importante ponto logístico usado pela Rússia para enviar tropas e suprimentos. Você começa a perceber um pouco do como isso entra em ação aqui quando se trata de isolar a Crimeia. Mas a Ucrânia não tem ilusões sobre o que isso significaria para sua campanha de verão. Isolar a península do restante da Ucrânia ocupada é uma tarefa enorme. A Rússia tem aproveitado esse fato desde o início da sua invasão. A Crimeia foi e continua sendo uma plataforma de lançamento para as operações ofensivas da Rússia, devido ao seu papel como nó logístico. Ela abriga aeródromos militares, depósitos de munição, plataformas de lançamento de mísseis e drones e arsenais inteiros, cujos suprimentos são enviados para a Ucrânia ocupada. A Rússia usa a Crimeia para mover submarinos e navios de guerra. Era assim. A campanha da Ucrânia contra a frota do Mar Negro destruiu 1/3 da frota e forçou o restante a abandonar Sebastopol, enfraquecendo essa capacidade. Mas o que estamos vendo são vários motivos pelos quais a Ucrânia precisa isolar a Crimeia. É estratégica demais para ser ignorada, e o reforço militar de Putin na península simboliza a dominação sobre a Ucrânia que o líder russo quer demonstrar ao mundo. Por mais grandioso que seja o empreendimento, ele também era necessário. A Crimeia tem sido fundamental para os planos de Putin desde o momento em que ele invadiu. Antes de fevereiro de 2022, a Rússia concentrou tropas e armas na península. Esses soldados tomaram grandes áreas do sul da Ucrânia nos primeiros dias da chamada Operação Militar Especial, preparando o terreno para a guerra desgastante e brutal que se seguiu. Mesmo antes disso, a península já estava sendo usada como símbolo da força russa.
A Ucrânia relata que em 2019, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia revelou que a Rússia havia acumulado 12 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, 40 tanques, 62 helicópteros, 122 aeronaves de combate, 162 unidades de artilharia pesada e 583 veículos blindados na Crimeia. Esse acúmulo ao longo dos anos tornou a Crimeia fundamental para as ações atuais da Rússia. Portanto, isolar a península não é apenas algo desejável para a Ucrânia. Trata-se de tirar das mãos da Rússia a chave de toda a sua estratégia de guerra. Você já ouviu o suficiente sobre o porquê até aqui? Com o programa de bloqueio logístico já em andamento, você também já deve ter uma ideia de como isso funciona. Vamos nos aprofundar. A nova geração de drones de ataque de médio alcance mudou como a Ucrânia enfrenta a Crimeia. Esses drones são capazes de atingir alvos russos em profundidade operacional, que geralmente fica entre 20 e 200 quilômetros atrás das linhas de frente. Nessa área estão a logística russa, postos de comando, concentrações de tropas, defesas aéreas e estações de suprimento. É dessa região que se organiza tudo na linha de frente. Ao atingir as artérias logísticas dessa faixa, a Ucrânia interrompe operações e isola a Crimeia simultaneamente. Por 3 meses consecutivos até maio, a Ucrânia intensificou sua estratégia de ataques de médio alcance. Em maio, a Ucrânia realizou cerca de 50% mais ataques contra alvos de médio alcance do que em abril, e esse aumento veio após a Ucrânia já ter dobrado seus ataques de médio alcance entre março e abril, e quadruplicado quando comparamos os números de abril com os de fevereiro. A Ucrânia continua ganhando capacidade. Até o final de junho, é provável que estaremos relatando outro aumento. O alvo principal desses ataques é o já mencionado: tudo o que se move nas estradas usadas pela Rússia para levar suprimentos de e para a Crimeia. Isso inclui caminhões-tanque de suprimentos e comboios militares com tropas. Tudo está na mira da Ucrânia, que quer transformar as estradas usadas pela Rússia para apoiar a Crimeia em um inferno de veículos queimados. Agora, em qualquer lugar dessas estradas, vê-se o impacto dos ataques da Ucrânia. A rodovia RR-280, que liga Rostov-no-Don, na Rússia, às regiões do sul da Ucrânia, Mariupol e Melitopol, junto com a Crimeia, se tornou uma estrada para o inferno para qualquer veículo russo que tente atravessá-la. Essa estrada é crucial para manter abastecida a Crimeia ocupada. Ela se tornou a principal rota usada pela Rússia para a península desde que múltiplos ataques ucranianos contra a ponte da Crimeia, que liga a Rússia à Crimeia, revelaram que essa rota era exposta demais. O The Guardian informa que a 412ª Brigada Nêmesis da Ucrânia tem sido fundamental para transformar esse trecho da RR-280 em um inferno, destruindo dezenas de caminhões e caminhões-tanque desde maio. Cortar uma estrada não basta para isolar a Crimeia. O que aconteceu depois que a RR-280 se tornou incrivelmente perigosa pegou a Rússia completamente de surpresa. Após dominar a RR-280 com drones de ataque de médio alcance, a Ucrânia buscou novos alvos. Logísticos em Kherson, que conectam a Ucrânia ocupada à Crimeia, viraram um novo alvo. No início de junho, a ponte Chernobyl em Kherson foi atingida várias vezes, obrigando a Rússia a desviar o tráfego e construir travessias de pontão que não suportam o volume necessário para abastecer a Crimeia. Em 13 de junho, o Kyiv Post noticiou que a Ucrânia atingiu a ponte Renichesk, cortando outra rota logística para a Crimeia, além da ponte Armiansk, usada pela Rússia para desviar o tráfego. A ponte Chernobyl também ficou inutilizável. Para agravar a situação, a Ucrânia atingiu uma ferrovia em Kherson no mesmo dia, mostrando à Rússia que nem os trilhos são garantia para suprimentos na Crimeia. O que estamos vendo aqui é genialidade por parte da Ucrânia. Primeiro, fez da RR-280 uma das estradas mais perigosas para viajar na Crimeia ocupada. Essa estrada continuará sendo alvo enquanto a Rússia a usar. Com a jugular jorrando sangue, em veículos destruídos e combustível em chamas, a faca ucraniana avança para outras veias e artérias que mantêm a Crimeia viva. Um por um, drones de ataque médio estão cortando essas veias e artérias, deixando a Crimeia decapitada e isolada. Os números estão contando a história da campanha da Ucrânia, e há mais coisas que a Ucrânia está fazendo para isolar a Crimeia. Mas antes de entrarmos em tudo isso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se você está aproveitando o conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever para ver mais dos nossos vídeos.
Vamos voltar ao RR-280 por um momento. O Kiev Post mostra que imagens de satélite revelam o impacto da campanha da Ucrânia na estrada. Agora há mais de 300 novos destroços de caminhões russos espalhados ao longo da rodovia, todos queimados ou completamente destruídos por ataques de drones ucranianos só na primeira metade de junho. Além desses, a Ucrânia atingiu muitos outros em maio. E de 7 a 13 de junho, as Forças de Operações Especiais da Ucrânia se uniram às unidades 475 Grau, Código 9.2 e Primeira da 20 para realizar mais de 100 ataques e investidas contra os gargalos do corredor terrestre que ficam no norte da Crimeia, segundo o portal. Novos drones gigantes estão sendo acompanhados por velhos conhecidos, incluindo o Liu-Chi e o FP-FP1, para causar danos. Há rumores de um drone ultra-secreto, Morrigan, destruindo sistemas de defesa aérea e alvos de apoio na Crimeia para abrir caminho aos demais drones da Ucrânia. A Ucrânia está tornando as estradas de acesso à Crimeia intransitáveis. Quando caminhões não conseguem passar nessas estradas, a Rússia fica sem opções para abastecer a península. Em outros lugares, também estamos vendo drones marítimos ucranianos continuarem a campanha naval que já fez a Ucrânia transformar o Mar Negro em um fator irrelevante para a Rússia, apesar do fato de que a Ucrânia mal tem uma marinha para chamar de sua. A United 24 Média informa que os drones navais da Ucrânia estão bloqueando o tráfego de embarcações na Crimeia, cortando mais uma linha de suprimento. Esses drones agora são ainda mais perigosos do que quando destruíam a frota do Mar Negro, tornando-se plataformas completas, segundo o portal. Alguns são usados em ataques kamikaze diretos, transportando centenas de quilos de explosivos. Outros são plataformas marítimas para lançar drones aéreos da Ucrânia, que podem ser lançados dos drones marítimos para atacar alvos aéreos e navios. O foco naval da Ucrânia também se expandiu para o Mar de Azov, que liga diretamente à costa leste da Crimeia. No dia 5 de junho, a BBC informou que a Ucrânia havia confirmado ataques contra 5 navios no Mar de Azov e nas águas costeiras ao redor dos territórios ocupados. Todos esses navios estavam envolvidos no roubo de grãos ucranianos, além de transportar combustível e carga militar, segundo a Ucrânia. Assim, é evidente que o bloqueio logístico não foca só nas estradas. Alimentos, combustível e suprimentos que chegam à Crimeia também estão sendo eliminados. Se Putin está se iludindo com a falsa esperança de que a Ucrânia possa desacelerar e que a Crimeia ainda tem chance de não ficar completamente isolada, então ele precisa abandonar essa esperança rapidamente. A Ucrânia não vai parar, está só começando. Vamos observar a península da Crimeia, afirmou Dmytro Pletnyuk, porta-voz da Marinha Ucraniana, em entrevista à Freedom em 14 de junho. Ela é cercada por água em 3 lados, e, portanto, a história das guerras anteriores travadas nesse território deveria sugerir àqueles que a ocuparam que todas terminaram mais ou menos da mesma forma, e sempre não muito bem, com retirada, alerta Pletnyuk. Esse é o ponto. Ao isolar a Crimeia por terra e mar, a Ucrânia torna insustentável manter a península. O próprio Putin disse em março que a Rússia gastou cerca de 15,5 bilhões de dólares na Crimeia desde que ocupou a península. E isso começa a parecer muito dinheiro jogado pelo ralo. Gastar ainda mais, essencial enquanto a Ucrânia pressiona a Crimeia, é uma decisão difícil para Putin. Ele terá que fazê-lo para manter a península. Tudo isso só resultará em mais dinheiro desperdiçado na Crimeia, enquanto a Rússia enfrenta recessão e guerra. Gastos que, segundo a nova voz da Ucrânia, são tão altos que sozinhos poderiam superar todo o orçamento da Rússia para 2026 em 28 bilhões de dólares. Platonchuk afirma que o esforço de meses começa a dar resultados para a Ucrânia. O que estamos vendo agora não é resultado de um único dia de trabalho. É um esforço sistemático que já está em andamento há muito tempo. E podemos realmente dizer que estamos vendo os frutos desse trabalho agora, disse ele à Freedom. A Crimeia não é o símbolo do domínio russo que Putin apresentou por tanto tempo. Certamente não é o ponto central sobre o qual a guerra russa gira. A Crimeia foi transformada em uma península isolada, cercada pela guerra. O povo russo na Crimeia e na linha de frente é quem sente a dor. O esforço da Ucrânia para isolar a Crimeia resultou em grave escassez de combustível na península. No início de junho, as autoridades fantoches na Crimeia já haviam imposto restrições de combustível. Cupons de racionamento foram distribuídos e funcionários ficaram nos postos para garantir que ninguém pegasse mais que sua pequena cota.
O combustível estava sendo vendido com um limite de 20 a 30 litros por pessoa, e isso vinha com a ressalva de que todos os veículos civis tinham prioridade inferior aos veículos militares russos e aos serviços públicos, como carros de polícia e ambulâncias. O racionamento falhou. Em 12 de junho, o Independente informou que os postos de gasolina na Crimeia estavam sem combustível, gerando longas filas e a pior crise de combustível desde a ocupação ilegal russa. A iminente escassez de alimentos agrava o problema. A Hemácias Ucrânia informa que prateleiras vazias em supermercados viraram algo comum. Itens básicos como cereais, açúcar, farinha e macarrão estão em falta. E a combinação dos ataques logísticos da Ucrânia com a manutenção de uma forte presença militar da Rússia na Crimeia só está piorando a situação. Nada disso é por acaso. A Ucrânia priva a Crimeia de combustível e alimentos. Ao isolar a Crimeia como ativo estratégico, a Ucrânia garante que os ocupantes russos que vivem na península saibam que enfrentam esses problemas por causa de Putin e sua invasão. Militarmente, a Crimeia agora é menos útil para a Rússia do que tem sido desde a anexação ilegal em 2014. O que era um dos maiores ativos da Rússia, e se mostrou assim nos primeiros meses e anos da invasão de Putin, agora se tornou uma grande fonte de fraqueza. Soldados da linha de frente nos territórios ocupados, que dependiam de suprimentos e apoio vindos da Crimeia, agora estão sendo forçados a realizar ataques antes que qualquer coisa chegue para ajudá-los. O resultado é certo: ataques mais fracos e mais mortes na linha de frente. Estamos vendo isso de forma mais direta em Kherson e Zaporizhia. Zaporizhia, conforme relatado pela mídia United 24, já que a Crimeia, há muito tempo, serve como plataforma de lançamento para ataques nessas regiões. A pressão sobre as defesas da Ucrânia diminui e brechas aparecem na linha de frente. A Ucrânia já segue uma estratégia de contra-ataque para 2026 e, segundo a Reuters, recuperou mais de 600 km² de território russo até 8 de junho. Mais contra-ataques podem ocorrer conforme a Crimeia perde relevância, aproximando as forças ucranianas da península e permitindo mais ataques à sua logística. Uma coisa alimenta a outra, e a Rússia fica à míngua. Falando em bases de lançamento, a Ucrânia também está tornando muito mais arriscado para a Rússia usar a Crimeia como ponto de partida para os mísseis e drones que está lançando contra a Ucrânia. A Crimeia ainda não é inútil nesse sentido. Um ataque russo contra a Ucrânia na noite de 14 para 15 de junho provou isso, já que a Rússia conseguiu lançar 6 mísseis antinavio, 3 M-22 Zircon da península, junto com parte dos 61 drones de ataque enviados para a Ucrânia durante o ataque. Mas com os sistemas de defesa aérea sendo derrubados e recursos sendo direcionados para tentar impedir os ataques logísticos da Ucrânia, está se tornando mais arriscado para a Rússia realizar lançamentos a partir do território da Crimeia. Cada base de mísseis e drones virou alvo. Com a logística cortada, a Rússia enfrenta mais dificuldade para reabastecer e reparar bases após ataques da Ucrânia. O controle de Putin sobre a Crimeia está gradualmente enfraquecendo. Pletnyuk explica: em certo ponto, uma massa crítica de derrotas se acumula e, por fim, provoca o colapso do sistema. Em resumo, a Crimeia deixou de ser um ativo e virou uma grande ônus. O investimento na península está sendo desperdiçado. Suprimentos que entram e saem da Crimeia viram alvos, causando desperdício de dinheiro e sofrimento no território ocupado mais importante da Rússia. Enquanto isso, cresce a pressão social sobre Putin e seus aliados. O regime fantoche da Crimeia deveria celebrar as recentes vitórias russas. Agora é obrigado a admitir que a Ucrânia faz ataques bem-sucedidos quase diariamente, sem como ignorar os incêndios ou o fluxo constante de serviços de emergência nos locais atingidos na Crimeia e regiões próximas. Quanto à Ucrânia, ela vai continuar fazendo o que está fazendo. Uma invasão terrestre para retomar a Crimeia é improvável, mas isolar a península a torna inútil para a Rússia. Isso pode forçar Putin à mesa de negociações e dar à Ucrânia uma vantagem valiosa nas discussões de paz. Se Putin recusar, então ele perde a Crimeia. A libertação virá com a retirada da Rússia de uma península que rapidamente se torna letal, não com a marcha dos soldados ucranianos. Isso se deve à estratégia da Ucrânia.
Se quiser saber o que a Ucrânia fez contra a Rússia e a Crimeia, temos o vídeo ideal para você. Durante anos, a principal vantagem da Rússia sobre a Ucrânia foi sua capacidade de lançar ataques aéreos massivos. Drones às centenas sobrecarregam as defesas aéreas, permitindo que a Rússia cause sofrimento à Ucrânia. Mas agora o jogo está virando e o presidente da Ucrânia acabou de lançar um aviso que vai fazer Putin e seus comparsas ficarem apavorados. O que chega à Rússia é enorme. A Ucrânia fará a Rússia pagar 600 vezes por dia, enquanto aumenta a produção de drones de longo alcance, tornando impossível para a Rússia impedir todos. Após subir ao pódio em coletiva com líderes dos estados bálticos e do norte da Europa, Volodymyr Zelensky fez seu alerta assustador. A Ucrânia tem um plano, e o objetivo desse plano é simples: atingir produção diária de 600 drones de longo alcance e mísseis. Zelensky explicou por que esse número é tão importante. Rússia sabe que, com 600 drones e mísseis, sentirá a guerra como nós, disse o presidente ucraniano. A ideia aqui é alcançar a paridade, eliminar a única vantagem que a Rússia ainda tem sobre a Ucrânia, que Zelensky coloca em termos matemáticos diretos. A Rússia nos ataca com cerca de 650 drones e de 35 a 100 mísseis por dia. Nós respondemos: hoje usamos de 300 a 350. Ainda não é um número competitivo. Com mais financiamento, teremos um número competitivo para responder, acrescentou Zelensky. Os ataques da Rússia têm como alvo qualquer coisa, seja civil ou militar, não importa. Os ataques ucranianos são mais precisos e, por isso, mais eficazes em danificar a máquina de guerra russa. Se a Ucrânia ampliar essa precisão, a Rússia estará em apuros. Enxame de drones como nunca antes estão chegando, e Zelensky tem razão. A Ucrânia precisa enfrentar a Rússia, onde seus números fazem diferença. Agora, você poderia argumentar que a matemática de Zelensky está um pouco errada aqui. Em um relatório de 1º de junho, a France 24 revelou que a Rússia lançou 8.150 drones contra a Ucrânia em maio passado, o que equivale a uma média de quase 263 drones por dia. Adicione 211 mísseis à mistura mensal e você chega a quase 270 projéteis diários. Não são os 650 drones e 100 mísseis citados por Zelensky, mas os números exatos não são o ponto central. A Rússia já fez ataques isolados com mais de 600 drones e dezenas de mísseis. É isso que a Ucrânia quer igualar. Se lançar 600 drones por dia sem pausas, o jogo muda e a principal estratégia da Rússia será invertida. Putin tenta ocultar a guerra do povo, chamando-a de Operação Militar Especial, mesmo após 4 anos de conflito. O rápido cronograma de produção de drones na Ucrânia não busca apenas igualar ou superar a quantidade dos russos. É sobre causar dor ao povo russo, fazendo com que eles assistam ao petróleo pegando fogo e aos complexos industriais militares explodindo. Aqui as coisas ficam sérias. Zelensky não inventa números para a Ucrânia. Os planos dele para 600 drones diários integram uma estratégia maior, enquanto a Ucrânia avança em uma revolução tecnológica que transforma seu exército. Em breve exploraremos detalhes dessa revolução. Veja alguns destaques. Desenvolvimento de mísseis com alcance de 2.000 km, baseado em novo conceito para forças de foguetes e artilharia. Desenvolver um centro aéreo nacional capaz de entregar 250 kg de poder de fogo permitirá à Ucrânia igualar a Rússia na disputa das bombas planadoras. Produzir mais drones interceptadores que a Rússia, neutralizando a estratégia de Putin e permitindo que a Ucrânia ataque sem reação russa. Esta é a revolução, deixando manchas marrons nas calças de soldados e comandantes russos, até de um presidente que passa mais tempo escondido em bunkers do que liderando seu povo ou exército. Estamos testemunhando uma transformação inesperada para a Rússia. A Ucrânia já virou superpotência em drones. Desde que Mikhailo Fedorov assumiu como ministro da Defesa, a Ucrânia implementou um plano para integrar tecnologia, como drones, em todas as áreas das Forças Armadas. Fedorov é um caso interessante. Antes da invasão de Putin, o ministro da Defesa da Ucrânia entrou na política aos 28 anos e logo virou vice-primeiro-ministro e ministro da Transformação Digital. Mesmo antes da guerra começar, Fedorov já era um entusiasta da tecnologia, defendendo que a Ucrânia digitalizasse seu governo e entrasse no século XXI.
Os soldados russos avançaram, a guerra brutal começou e Fedorov usou seu foco em tecnologia para criar uma estrutura militar que permitisse a defesa de uma nação menor contra a enxurrada de soldados e mísseis russos. Ao assumir como ministro da Defesa em 2026, Fedorov apresentou suas propostas. Mudanças abrangentes são necessárias. Queremos transformar o sistema, reformar o setor militar, melhorar a infraestrutura de frente, combater mentiras e corrupção e promover uma nova liderança e confiança, para que quem entrega resultados reais seja recompensado e possa crescer, afirmou Fedorov. Sua mensagem foi clara. Após 4 anos se defendendo da Rússia, em 2026 a Ucrânia decidiu mudar, tomou a iniciativa e expulsou a Rússia de seu território para sempre. Produzir 600 drones e mísseis de longo alcance por dia é só uma parte da revolução de Fedorov. Em menos de 6 meses no cargo, o ministro da Defesa da Ucrânia lançou o Centro de Defesa de IA A1, com apoio do governo do Reino Unido. Fedorov supervisionou programas que trocaram a infantaria por drones terrestres em operações logísticas. Fedorov está exigindo uma taxa de interceptação de 95% dos drones russos do tipo Shahid e quer que drones liderem a destruição de 50 mil soldados russos todos os meses. Ambicioso? Talvez. É disso que a Ucrânia precisa. O ministro da Defesa disposto a romper padrões e afirmar que só se defender e desgastar Putin não basta. A Ucrânia deve criar um exército avançado capaz de enfrentar Putin e causar danos suficientes para que o povo russo não possa mais ignorar as ações de seu presidente contra uma nação soberana. O alerta de Zelensky sobre 600 drones diários não é bravata. É um objetivo claro e foi estabelecido para fazer com que todo russo sinta aquele terrível frio na barriga que indica o medo do monstro que foi libertado. A ideia de levar a guerra de volta para a Rússia está longe de ser um conceito novo para a Ucrânia. Lá em 2025, Zelensky revelou o objetivo por trás do que era então uma crescente campanha de ataques em profundidade, quando disse: "A guerra foi trazida da Rússia, e é para a Rússia que essa guerra deve ser devolvida. Eles é que devem ser forçados à paz. Eles devem ser pressionados para garantir a segurança." Desde então, a Ucrânia expandiu rapidamente suas capacidades de drones, a tal ponto que o ex-ministro da Defesa russo e agora secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, sentiu-se pressionado a dizer que nenhuma região russa pode se sentir segura da fúria de longo alcance da Ucrânia. A guerra, antes restrita à frente na Ucrânia, saiu do controle de Putin e se expandiu. Cada ataque de drone a instalações petrolíferas ou militares russas lembra ao povo russo que a guerra iniciada por seu líder continua e que as capacidades da Ucrânia aumentam diariamente. Agora, a ameaça de 600 drones por dia. Se a Ucrânia fizer valer o alerta de Zelensky, a guerra não chegará à porta da Rússia. Ela vai arrombar a porta, destruir a casa e explodir além das fronteiras onde a Ucrânia se concentrou recentemente. Embora o volume sozinho talvez não cause marcas de freada nas cuecas russas, a Ucrânia guarda mais do que números para a Rússia. Já demos uma dica sobre isso antes. A Ucrânia tem muito mais planejado que vai transformar marcas de freada em verdadeiros toletes. É esse tipo de assunto que mostramos no The Military Show. Ainda não se inscreveu? Está esperando o quê? Aperte o botão para garantir que você não perca nenhuma das nossas análises sobre os últimos desdobramentos da guerra na Ucrânia. E não é só a quantidade que a Ucrânia guarda para a Rússia. O alcance e o poder dos novos mísseis destroem qualquer alvo atingido. Em 9 de junho, mesmo dia em que Zelensky alertou sobre 600 drones, a Ucrânia apresentou um novo conceito de desenvolvimento de longo prazo para seu departamento de foguetes e artilharia. Esta é a unidade ucraniana responsável por desenvolver e utilizar os mísseis e a artilharia produzidos na própria Ucrânia. E ela será modernizada junto com o restante das Forças Armadas do país. Segundo Alexander Sirski, comandante das Forças Armadas da Ucrânia, o objetivo do departamento é eliminar todos os sistemas soviéticos usados pela Ucrânia em ataques de longo alcance sem drones. Esses sistemas antigos, que são remanescentes da época em que a Rússia dominou a Ucrânia, serão eliminados e substituídos por capacidades de ataque que permitirão à Ucrânia atingir alvos russos a até 2.000 quilômetros de distância. A Ucrânia já faz isso com drones, mas é diferente. Doutrina de ataque em profundidade agora inclui mísseis poderosos que podem causar muito mais dano do que os drones. Esse novo plano foi criado tanto para fortalecer a indústria de defesa nacional da Ucrânia, quanto para garantir que mais poder de fogo atinja os alvos russos.
A United 24 Media informa que CISC quer diminuir a dependência da Ucrânia de armas e munições ocidentais. Isso é inteligente? Durante 2025, a Ucrânia teve que lidar com o que basicamente equivalia a uma proibição velada do uso dos mísseis ATACMS, fabricados nos Estados Unidos, dentro do território russo, por vários meses. Além de lidar com uma relação tumultuada com os Estados Unidos, que em determinado momento resultou na suspensão do envio de ajuda e do compartilhamento de informações de inteligência para a Ucrânia por parte dos americanos. Some a isso os problemas de estoque que a Operação Fúria Épica no Irã certamente causará, e o plano da Ucrânia faz sentido. A Ucrânia não pode depender totalmente do Ocidente, especialmente diante de tanto caos fora de seu controle. Por isso, vai produzir internamente o que precisa. O novo plano de foguetes da Ucrânia prevê substituir gradualmente sistemas soviéticos irrecuperáveis por alternativas ucranianas. Sistemas ocidentais ainda serão usados para fortalecer a artilharia da Ucrânia, mas não haverá mais dependência deles. Serão considerados bônus junto aos sistemas produzidos na Ucrânia. A principal notícia, especialmente para assustar os russos na Rússia, é que a Ucrânia planeja produzir em série mísseis de cruzeiro e balísticos capazes de atingir alvos a até 2.000 quilômetros. Some novos mísseis, maior alcance e hordas diárias de 600 drones, e o que resulta? Uma estratégia russa retorna para assombrar Putin. A ressalva aos planos de CISC é que os objetivos da Ucrânia com foguetes e artilharia não se realizam rapidamente. Há um roteiro definido sobre como a Ucrânia vai modernizar sua artilharia e arsenal de mísseis até 2030. Mesmo assim, a Ucrânia tem condições ideais para criar os mísseis e artilharia necessários contra a Rússia. Quando se trata de experiência em combate, a Ucrânia utilizou talvez a seleção mais diversa de mísseis e artilharia, tanto de fabricação ocidental quanto soviética, de qualquer exército moderno. A Ucrânia conhece as forças de cada unidade que utilizou na prática. Ela também conhece as fraquezas. Assim, é quase certo que as armas resultantes da transformação das forças de foguetes e artilharia da Ucrânia serão das mais eficazes contra a ameaça russa. A discussão sobre paridade com a Rússia no longo alcance da guerra mostra que mísseis e drones russos continuam sendo ameaças à Ucrânia. Fedorov destacou esse ponto e por isso quer que a Ucrânia consiga interceptar 95% dos projéteis lançados pela Rússia. A Ucrânia já está bem encaminhada para alcançar esses números, já que sua rede de defesa aérea conseguiu interceptar 91,73% dos drones que a Rússia lançou, além de 53% dos mísseis de Putin, atingindo uma taxa geral de interceptação de 90,75% em maio. Mas ainda há mais a fazer, e de acordo com o fundador da empresa americana de tecnologia de defesa Anduril Industries, Palmer Luckey, a Ucrânia aumentou sua produção de interceptadores de drones a ponto de estar fabricando dezenas de milhares de unidades todos os meses. Isso levando em conta só a produção nacional. Não é só nos drones de ataque que a Ucrânia busca escala. No quesito interceptação, a Ucrânia está construindo drones interceptadores suficientes para garantir que possa lançar vários interceptadores para cada drone do tipo Shahed que a Rússia dispara em sua direção. Esse alto nível de produção também ajudará a Ucrânia a fortalecer vínculos com outros países, como os 3 estados do Golfo que firmaram acordos de defesa de 10 anos após a Operação Fúria Épica. Esses acordos existem devido à expertise da Ucrânia em drones, especialmente em interceptação econômica. À medida que a Ucrânia amplia esse lado do seu jogo com drones, ela também fortalece seus laços de defesa com nações que estão a milhares de quilômetros de distância. Isso é um grande resultado para a Ucrânia. Também é outro golpe para o líder russo que tenta subjugar o país. A Ucrânia pode alcançar os números necessários na interceptação na guerra dos drones. Mas vamos voltar às afirmações de Zelensky. 600 drones de longo alcance por dia é uma meta ambiciosa. Segundo o próprio Zelensky, a Ucrânia atingiu metade desse objetivo, conseguindo responder aos ataques aéreos russos com cerca de 300 a 350 drones por dia. Ainda há muito a fazer para que o alerta do presidente da Ucrânia se concretize. Isso nos leva à pergunta: a Ucrânia consegue realizar isso? A matemática básica indica que a Ucrânia ainda tem muito a avançar. 600 drones multiplicados por 365 dias no ano nos dá 219 mil drones de longo alcance que precisam ser fabricados anualmente para corresponder à ameaça de Zelensky.
Você pode dizer que a Rússia só lança mais de 600 drones contra a Ucrânia de forma esporádica? Então a Ucrânia não precisa fabricar 600 drones de longo alcance diariamente. Mas vamos levar o aviso de Zelensky ao pé da letra e assumir que a Ucrânia quer 600 drones por dia, todos os dias. Isso é possível? A Firepoint, famosa pelos drones Deep Strike da série FP e pelo híbrido de drone e míssil Flamingo, apresenta bons sinais iniciais. Em março, o fundador Denis Stilleman disse que a Firepoint produz cerca de 200 drones de longo alcance por dia. Ele afirmou que a empresa poderia facilmente dobrar ou triplicar esses números, chegando a 600 por dia. Isso confirma o alerta de Zelensky. Missão cumprida, certo? Basta o presidente da Ucrânia pedir e 600 ocorrem por dia. Infelizmente, não é tão simples. Há grande diferença entre capacidade e produção real. Há um fator crucial que pode ampliar ou reduzir essa diferença: o dinheiro. A Ucrânia precisa de recursos para produzir drones de longo alcance na escala desejada por Zelensky. Como em outras áreas da indústria de drones ucraniana, não há garantia de que a Ucrânia terá o dinheiro necessário para ampliar a produção. Pegue os drones FPV como exemplo. Em relatório de junho de 2025, Militarny afirmou que a indústria de drones da Ucrânia pode produzir 10 milhões de veículos aéreos não tripulados por ano. A Just Security estima que a Ucrânia pode fabricar 8 milhões de drones FPV por ano. Porém, o mesmo veículo aponta que em 2025 a Ucrânia produziu 3 milhões de drones FPV. Mostra a diferença entre capacidade e produção real, causada pela falta de investimento. A Ucrânia busca eliminar esse gargalo específico. Em 4 de junho, o Kyiv Post noticiou que o vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Mstislav Barnik, pediu aos membros da OTAN que começassem a financiar uma indústria ucraniana capaz de produzir até 20 milhões de drones por ano. O argumento dele é que financiar a Ucrânia agora ajuda o país a se defender da Rússia e permite desenvolver milhões de drones a mais que os membros da OTAN, especialmente os europeus, podem usar para reforçar suas defesas contra a Rússia. A Ucrânia está buscando um investimento de 60 bilhões de dólares em sua indústria de drones em 2026, para garantir o crescimento contínuo que a levaria a se aproximar do número de 20 milhões. Se a Ucrânia obter o dinheiro, 600 drones de longo alcance deixam de ser apenas plausíveis e passam a ser uma meta facilmente alcançável. A grande questão é se a OTAN dará à Ucrânia o que ela precisa. A Rússia ficará apreensiva, pois sabe que o aumento da capacidade ucraniana, como alertou Zelensky, pode ser fatal para sua máquina de guerra. A Ucrânia já expandiu seu alcance de ataques de longo alcance 2,5 vezes entre 2022 e 2026, passando de conseguir atingir alvos a 630 km de distância para 1.750 km ou mais. Só em 2026, a Ucrânia já atingiu Moscou e São Petersburgo, além de atacar a indústria de energia da Rússia de forma tão intensa que a Receita Federal de Petróleo e Gás caiu 29,8% em relação ao ano anterior nos primeiros meses de 2026. A Ucrânia já tem a estratégia certa. A morte por 1.000 ataques está paralisando devagar a economia russa e elevando o custo da guerra iniciada por Putin. Se 600 drones diários virarem realidade, a morte por 1.000 drones vira morte por dezenas de milhares de drones. A Rússia não sobreviverá com seu petróleo queimando, seu complexo militar industrial destruído e a Ucrânia eliminando nós logísticos a milhares de quilômetros de distância. Esse é o objetivo da Ucrânia. O plano assusta a Rússia, mas são necessários recursos para produzir 600 drones por dia e manter as demais ações ucranianas. É hora dos aliados da Ucrânia agirem mais uma vez. Se fizerem isso ou não, impactará muito o futuro da guerra. Mesmo assim, a Rússia enfrenta muitos problemas para lidar com ataques em profundidade da Ucrânia. Resumindo, a Rússia não impede os drones ucranianos. Apresente um plano para acabar com a guerra na Ucrânia. Essa é a exigência feita por um membro do parlamento russo diretamente a Vladimir Putin, e o presidente da Rússia ficou abalado. O parlamento dele não deveria falar isso. Deixe essas pessoas saberem que elas deveriam se curvar e beijar o anel. Proibido ou não, acabou de ser dito. A guerra já dura tempo demais. A Rússia está à beira do colapso, e a culpa é toda de Putin. Putin está furioso. Mas ele também reconhece que recebeu uma dura dose de realidade, justamente do único lugar que deveria apoiar sua narrativa.
Em declarações que abalaram o parlamento russo e enviaram ondas de choque até o núcleo do Kremlin, Vyacheslav Markaev fez uma dura crítica à narrativa que Putin vem sustentando desde que iniciou sua invasão à Ucrânia. Deputado da Duma estatal e membro do Partido Comunista da Rússia, um dos poucos que tenta se opor a Putin atualmente. Markaev fez um longo discurso no qual acusou Putin de liderança ineficaz. E então começou a listar os motivos pelos quais afirma que sua declaração é 100% precisa. Ondas de corrupção se espalham pela Rússia, sustentando uma oligarquia sustentada pelas políticas de Putin. E o mais grave de tudo, a destruição do que Markaev chama de segmento mais ativo e reprodutivamente capaz da população. Tudo agora recai sobre os ombros de Putin. A mensagem é clara. Putin sacrificou uma geração inteira de russos em seu banho de sangue na Ucrânia, e já passou da hora de ele ser responsabilizado. O tempo das ilusões acabou. O país está à beira de uma explosão social, e a culpa por isso recairá totalmente sobre o poder dominante, declarou Markaev ao criticar Putin diante de todo o parlamento russo. Ele acrescentou: se a situação persistir, a agitação social e o caos se tornarão mais prováveis. O Ocidente vai explorar isso para destruir os resquícios do Estado russo, afirmou Markaev em sua mensagem final ao líder da Rússia. O impressionante desses comentários é sua descaradez. Não se trata de algum formulador de políticas fazendo afirmações vagas de que talvez, só talvez, Putin tenha se cercado das pessoas erradas e precise considerar mudar seu rumo. Este é um alerta vindo diretamente do parlamento russo para o centro do poder, dizendo que Putin é um líder fracassado que será colocado em seu devido lugar mais cedo ou mais tarde. Aqui a situação fica realmente séria para Putin. Não se trata apenas de algum parlamentar rebelde partindo para o ataque. Markaev representa uma crescente raiva na Rússia, dirigida tanto à gangue pró-Kremlin de Putin quanto às pessoas das quais ele depende para morrer de bom grado em sua campanha sangrenta na Ucrânia. Markaev é mais uma figura de destaque na Rússia contrária ao presidente. Em maio, Renat Sulimanov, deputado da Duma estatal pelo Partido Comunista da Rússia, afirmou em entrevista que a operação militar especial estava tendo efeito devastador sobre o país. A economia russa não suportará uma guerra prolongada na Ucrânia, disse o parlamentar, destacando que os gastos militares já são mais de 40% do orçamento e que produtos militares não têm valor ao consumidor. Adotar um orçamento com menos gastos militares não é difícil, mas o que acontecerá com os empregados da indústria de defesa? Sulimanov questionou. 1 milhão de militares retornará à vida civil? Onde estão empregos, salários dignos e adaptação social? E ele está certo. Putin parece não ter plano para o que vem depois da guerra na Ucrânia, assim como para o que a Rússia faz lá agora. E outro político criticou duramente o líder da Rússia. Ok, essas são figuras do Partido Comunista da Rússia. Eles estão mais corajosos, mas ainda se opõem a Putin. Por isso, dizem esse tipo de coisa na Duma estatal. Talvez, assumindo que você esqueça a propensão de Putin de garantir que aqueles que se opõem a ele de alguma forma acabem nos gulags ou caindo de janelas abertas, mas para reforçar o argumento, não são apenas os políticos da oposição que estão criticando Putin. Outra liderança que pede o fim do governo Putin é Ilya Remeslov. Durante boa parte da guerra, ele foi tão puxa-saco do Putin quanto qualquer um, perseguindo críticos do regime e difamando jornalistas que ousaram expor os fracassos de Putin. Agora, Remeslov virou as costas para Putin. Ele passou de pró-Kremlin para querer derrubar Putin, ao publicar um post no Telegram para seus 90 mil seguidores, explicando os motivos pelos quais ele não apoia mais o presidente que professou amar por tantos anos. Novamente, vemos o mesmo raciocínio. Liderança militar fraca, geração de russos mortos por guerra fracassada e colapso da economia russa. Putin é um líder ilegítimo, escreveu Remeslo em seu texto, e ele deveria renunciar e ser julgado como criminoso de guerra. Não se engane, esses detratores são ratos e estão fazendo o que ratos fazem, que é fugir do navio afundando quando percebem que ele está prestes a ir para o fundo. É isso que Putin é agora, um navio que foi destruído em mar aberto. Aqueles que antes o apoiavam estão fugindo. Aqueles que talvez fingiam apoiá-lo por medo do que ele poderia fazer se não o fizessem, estão ficando muito mais corajosos.
O medo se foi. A mensagem está sendo enviada. A Rússia está à beira de um colapso social total e a culpa é toda de Putin. Putin pode estar irritado com o que políticos e ex-comparsas dizem sobre ele, mas ficará alarmado ao ver que suas palavras repercutem entre os russos. Se só algumas figuras importantes criticassem Putin, ele não se preocuparia. Há muitas janelas abertas e chances de pessoas sofrerem quedas perigosas na Rússia. Mas o real problema de Putin é a onda de raiva entre a população russa, junto com a fúria dos parlamentares. Vamos ver as pesquisas? Espere, não podemos. Por quê? Segundo o Telegraph, o Centro de Pesquisa de Opinião Pública da Rússia, VCIM, órgão estatal, não divulgará mais os índices de confiança em Putin que antes eram abertos. Não usamos abertos de forma sarcástica aqui. O VCIM realiza pesquisas abertas e fechadas. O pesquisador pergunta diretamente aos entrevistados se confiam em Putin e seus aliados. Pesquisas abertas pedem que entrevistados citem políticos em quem confiam sem sugerir nomes. E são essas pesquisas que mostram o verdadeiro nível de confiança do russo médio em Putin em 2026. Em março, mais de 70% dos entrevistados em pesquisas fechadas sobre Putin afirmaram confiar no líder da Rússia. Não é tão alto quanto Putin gostaria, mas é suficiente para uma pesquisa que alerta que quem declarar desconfiança no líder pode ser punido. Em pesquisas abertas do mesmo mês, só 29,5% dos russos citaram Putin como político confiável, antes desse tipo de pesquisa ser misteriosamente suspenso em abril. Isso já diz tudo o que você precisa saber. Quando não perguntados sobre Putin, russos dizem confiar em qualquer um, menos nele, para o cargo que ocupa há mais de 25 anos. Vamos analisar essas pesquisas mais a fundo. Em uma matéria de 22 de maio, a Medusa revelou que pesquisas da Fundação de Opinião Pública, que é outra das principais organizações de pesquisa da Rússia, mostraram que a aprovação geral de Putin caiu para o nível mais baixo em um ano. Ainda era alta, com 71% acreditando que Putin fazia um bom trabalho. Mas lembre-se do que já vimos sobre esse tipo de pesquisa fechada. A maioria dos russos afirma que Putin faz um bom trabalho por medo ao serem questionados diretamente. Nessa pesquisa, o mais interessante é que 14% dos entrevistados disseram diretamente que Putin está indo muito mal, o maior número em um ano. Não só deputados do Partido Comunista e ex-propagandistas pró-Kremlin perderam a fé em Putin. Quando o povo russo é honesto, mostra ao líder que não confia mais em seu julgamento. Mas esses são só resultados e ações vistas publicamente. O descontentamento na Rússia é maior do que parece, com documentos vazados mostrando que o apoio a Putin não está só vacilando, está despencando. Isso muda tudo para o líder russo. Antes de explicarmos o motivo, uma observação rápida. Este é The Military Show, e é por reportagens assim que fazemos vídeos. Mostramos a realidade da guerra na Ucrânia além das manchetes. Se estiver gostando, inscreva-se e apoie o canal. Após o ataque feroz de Markaev ao líder, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou que a inteligência ucraniana interceptou documentos russos confidenciais do Kremlin. Zelensky afirmou que esses documentos trazem informações desfavoráveis ao líder da Rússia. Zelensky afirmou que os indicadores de descontentamento dos russos com Putin seguirão crescendo e disse já estar se acostumando com a ideia de que esse aumento é inevitável. Esse indicador não deve se estabilizar antes de setembro, quando estão marcadas as eleições parlamentares na Rússia. Os números são péssimos para Vladimir Putin. De acordo com as próprias projeções internas do Kremlin, apenas 55% da população da Rússia vai aprovar as ações de Vladimir Putin quando as eleições para a Duma Estatal de 2026 começarem em setembro. Ainda mais preocupante para Vladimir Putin é que 33% devem expressar explicitamente desaprovação, com outros 12% estando indecisos ou caindo em categorias diferentes de amamos e confiamos em nosso presidente. Putin provavelmente foi surpreendido por esse relatório. O que realmente o preocupa é que o partido que ele lidera, Rússia Unida, tem registrado queda constante no apoio, revela Volodymyr Zelensky. Isso será um problema nas eleições de setembro, pois favorece partidos de oposição como o Partido Comunista Russo, cujos membros desafiam Vladimir Putin para ganhar espaço no parlamento russo.
O partido Rússia Unida deve recorrer a mais falsificações para garantir os resultados que Vladimir Putin precisa e manter controle sobre a Duma estatal. Onde quer que Vladimir Putin olhe, vê russos prontos para uma mudança. Eles veem a Rússia à beira do colapso e apontam para um homem que hoje passa mais tempo escondido em bunkers do que liderando o país. E tudo piora ainda mais para Vladimir Putin. Os documentos vazados mostram mais do que a queda de apoio a Vladimir Putin e seu partido. Eles também afirmam que houve crescimento mensurável no chamado clima de protesto em várias regiões da Rússia. Essa afirmação concorda com o relatório de 14 de maio da United 24 Media, que apontou o maior potencial de protesto na Rússia em quase 2 anos. De acordo com esse relatório, uma pesquisa realizada pelo independente Centro Levada revelou que 20% dos russos acreditam que protestos contra a queda do padrão de vida na Rússia são possíveis. O que dá uma dica nada sutil sobre um dos motivos pelos quais Putin está enfrentando tanta reação negativa neste momento. Outros 14% acreditam que protestos com reivindicações políticas são prováveis. Em novembro de 2025, que foi a última vez que o Centro Levada realizou essa pesquisa, os percentuais eram de 16% e 11% respectivamente. Os números aumentaram. Considerando tudo o que vemos, fica claro que os russos estão cansados de Putin impor uma guerra que está enfraquecendo o país. Isso nos leva diretamente ao motivo de tudo isso estar acontecendo agora. Zelensky diz algo sobre os documentos vazados que revelam dos motivos da queda na popularidade de Putin e de ele agora estar sendo criticado no parlamento russo. Zelensky afirma que esses relatórios provavelmente desconsideram os eventos de junho, julho e agosto, que vão impactar ainda mais a situação na Rússia. Em outras palavras, as mortes em massa de russos têm um papel enorme na queda de popularidade de Putin, e isso só vai piorar à medida que a Rússia inicia sua ofensiva de verão. A ofensiva da primavera já foi ruim para a Rússia. Em vez de preparar o colapso de Donetsk, os ataques trouxeram mortes e ferimentos em massa ao país. Tanto em março quanto em abril, a Rússia perdeu cerca de 35 mil soldados nas defesas da Ucrânia. Maio também não foi muito melhor, com as perdas russas no campo de batalha ultrapassando 30 mil, somando cerca de 110 mil mortos ou feridos devido à ofensiva da primavera. Isso consta no relatório vazado do Kremlin, mas as projeções não parecem considerar o que ocorrerá com a Rússia durante um verão em que tenta intensificar seus ataques. Os primeiros sinais não favorecem Putin. Só no dia 13 de junho, a Rússia perdeu 1.440 soldados, segundo a Pravda. Não é como se o número já devastador de baixas estivesse caindo. Na verdade, está aumentando. Putin respondeu com uma mobilização gradual, que trará ainda mais mortes de russos e aumentará o descontentamento de um público que já acredita que Putin está arruinando o país. Em 13 de junho, o Pravda noticiou que Putin assinou um decreto ampliando o efetivo autorizado das Forças Armadas Russas para 2.399.130 pessoas, sendo 1.510.000 desses militares em serviço ativo. Apesar disso, a Rússia não está atingindo suas metas de voluntariado. Segundo o Kyiv Independent, a inteligência ucraniana aponta que 70.500 pessoas se alistaram como soldados russos nos primeiros 3 meses de 2026, 30 mil a menos que a meta estabelecida, e quase 20 mil a menos do que os 90 mil que haviam se alistado no mesmo período em 2025. Mesmo assim, Putin afirma que as forças armadas russas devem crescer. No momento, a mobilização parece ser sua única opção, e isso fará crescer ainda mais a raiva já existente na Rússia por perder uma geração de jovens, como Markaev destacou na Duma estatal. Isso é ruim para Putin, mas pior é que a raiva dos russos vai além das muitas mortes causadas pela invasão de Putin. Como destaca o Telegraph, os gastos de defesa da Rússia chegaram a níveis não vistos desde a Guerra Fria. Diz que os gastos militares aumentaram 30% no início de 2026 em comparação com o ano anterior, o que significa que a guerra de Putin representa 46% de todo o orçamento da Rússia. Militarno confirma essa avaliação em um relatório onde afirma que quase cada segundo rublo do orçamento estatal russo está sendo destinado à guerra. Pense nas pesquisas do Centro Levada que mencionamos antes.
O Levada descobriu que 20% dos russos acreditam que protestos são prováveis devido à queda no padrão de vida dentro da Rússia. Esse gasto militar absurdo sustentaria esses protestos, já que é a obsessão de Putin com sua guerra que está levando a Rússia para um abismo econômico. Mas há pessoas que falaram sobre isso, somando-se às vozes que pedem para Putin mudar ou sair do caminho. A governadora do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, vem alertando sobre uma crise econômica iminente há cerca de um ano. Na edição de 2025 do Fórum Econômico de São Petersburgo, Nabiullina e outros alertaram que a economia russa caminha para a recessão. Quase um ano depois, em abril de 2026, ela afirmou que a Rússia enfrentava uma escassez de 2,5 milhões de trabalhadores, algo inédito na história da Rússia moderna. Nabiullina não exige a saída de Putin como o Partido Comunista, mas deixa claro que suas políticas econômicas causaram a situação da Rússia. O que Nabiullina está dizendo no verão de 2026? Na verdade, não muita coisa. Nabiullina não esteve presente na edição de 2026 do Fórum, onde ela fez seu alerta de recessão um ano antes, e ela quase não foi vista nas últimas semanas. Ela também faltou a uma reunião sobre juros com Putin e ministros na primeira semana de junho. O Kremlin diz que ela está de licença médica. Esta é a Rússia, e Nabiullina vem apontando para uma crise econômica que Putin não quer que seja exposta. Ela está de licença médica ou está sendo mantida afastada de reuniões de tomada de decisão que deveriam girar em torno da opinião dela. Enquanto vê seu país desmoronar e seus índices de popularidade e confiança despencarem, Putin está tentando esconder o estado da Rússia do seu povo. Mas ele precisa enfrentar a realidade. Segundo a UNN, em 11 de junho, um estudo mostrou que as reservas financeiras da Rússia estão quase esgotadas. Elas caíram para 1,8% do produto interno bruto do país, já que as receitas de energia diminuíram 45% em relação ao ano anterior. A falta de mão de obra apontada por Nabiullina mostra que a economia russa atingiu seu limite produtivo, com a maior parte dessa produção voltada para a guerra, não para a população. Outra pesquisa do Centro-Nest revela que a situação econômica crítica da Rússia gera descontentamento entre o povo. A pesquisa aponta que só 15% dos russos aprovam as políticas econômicas de Putin, enquanto 1/3 as desaprova. Novamente, pesquisas indicam raiva, mas Putin não recua. Ele está tão determinado a tomar a Ucrânia que segue afundando a Rússia. Milhares morrem todo mês e mais dinheiro é preciso para manter a invasão. Putin reage assinando decretos para ampliar o exército da Rússia, agravando ainda mais esses problemas. Markaev está certo. A Rússia está à beira de uma explosão social. Mas Putin ainda não percebe isso. Ele restringe e nega, mantendo sua atenção na Ucrânia, mesmo enquanto os alarmes tocam e os avisos soam alto. A Rússia está prestes a colapsar sob a liderança de Putin. Era a grande vantagem que a Rússia sempre deveria ter. Mão de obra em um suprimento quase infinito iria esmagar a Ucrânia. Não importava o quanto a Ucrânia lutasse, carne e metal venceriam um dia para a Rússia, como sempre aconteceu. E Putin garantiria isso, canalizando bilhões e bilhões de dólares para os bolsos de seus soldados. Mas algo grave ruiu no exército russo. O dinheiro não está mais funcionando, já que potenciais soldados russos estão virando as costas para Putin em massa. A última vantagem da Rússia se foi. A carne está no limite. Enquanto isso, a Ucrânia amplia sua vantagem, já que os ganhos da estratégia de Putin diminuem. Este é o colapso da guerra de Putin em tempo real. Tudo isso deveria ter sido diferente. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, Putin acreditava que seu país tinha tudo para derrotar a nação menor. Mesmo após a fase inicial da operação militar especial ser repelida e a conquista rápida virar guerra total, Putin ainda estaria confiante. E por que não? A população e a postura tradicional da Rússia sobre a guerra favoreciam Putin. Os números mostravam tudo a Putin. A Ucrânia tem cerca de 40 milhões de habitantes. A Rússia tem mais de 143 milhões. Mais de 3 vezes o número de pessoas bastava para Putin e seus comparsas. Mesmo que a Ucrânia se defendesse bem, esse desequilíbrio era essencial para a estratégia vencedora da Rússia. E não eram só pessoas. O modo russo de fazer guerra garantiria a vitória.
Para Putin, não importava quantos dos 143 milhões morressem para conseguir o que queria. Sacrificar-se pelas forças armadas é o jeito russo. Como foi dito na conversa em outubro de 2023, o auto-sacrifício faz parte da mitologia cultural russa. O veículo afirma que para a Rússia, e especialmente para Putin e seus aliados no Kremlin, a morte de um soldado não é tragédia, mas mais um passo em um caminho sangrento rumo à vitória. Mesmo entre soldados que morreram pela causa de Putin, o orgulho foi um motivador. Eles podem morrer em batalha, mas seu sacrifício ajudou a cumprir o objetivo de Putin. Essa vantagem deveria ser suficiente, mas após 4 anos e mais de 1.380.000 baixas, as normas culturais e a massa de soldados que deveria impulsionar a guerra da Rússia não estão mais funcionando. A guerra de atrito que Putin achava que venceria se inverteu totalmente, e até a vantagem de efetivo, a última vantagem real que a Rússia ainda tinha sobre a Ucrânia, acabou. Não nos entenda mal, a Rússia ainda tem muita gente. O problema de Putin é que essas pessoas não querem mais lutar por ele. À medida que avançamos para 2026, surge uma tendência no recrutamento militar russo, mostrando que um problema que Putin achava que nunca existiria está voltando para assombrá-lo. Em relatório de 14 de junho, a CNN diz que a vantagem de efetivo da Rússia está caindo e cita as taxas de recrutamento voluntário como principal evidência. Coloque-se no lugar de um civil russo por um momento. Toda vez que você anda pela rua, vê outdoors incentivando você a se tornar um herói pela Rússia, participando desse auto-sacrifício que faz parte da sua cultura. Além da propaganda, outros fatores aumentam a pressão que você sente. Na outra ponta do chicote russo está a cenoura mais tentadora que você já viu. Grandes bônus de assinatura de até $80.000, que é mais de 4 vezes o que o russo médio ganha em um ano, estão sendo colocados na sua frente. Um salário enorme ainda por cima está sendo oferecido. E os militares russos até dizem que vão te dar dezenas de milhares de dólares em alívio de dívidas. Tudo o que você precisa fazer é assinar seu nome na linha pontilhada. Há 1 ou 2 anos, essa estratégia funcionou para a Rússia. Acreditava-se que vencer a Ucrânia era certo. Então, muitos se alistavam e lucravam, mantendo o fluxo constante de mão de obra para as forças armadas russas. Mas em 2026, a estratégia de propaganda somada ao dinheiro já não está funcionando tão bem assim. Em 10 de junho, o jornal Novaya Gazeta revelou que a Rússia recrutou 71.200 novos soldados contratados durante os primeiros 3 meses de 2026. O número alto, claro, mas também o mais baixo em 3 anos para o primeiro trimestre, e chegando perigosamente perto de 20.000 a menos do que os 89.600 soldados contratados que se alistaram em 2025. Esse é o novo problema de mão de obra da Rússia. Não é que as pessoas não existam, mas os russos estão percebendo a exaustão da guerra iniciada por Putin. O que antes parecia inevitável, agora parece interminável. E os possíveis soldados sabem que não se alistam mais para vencer uma guerra. Eles estão se alistando para morrer, e todo o dinheiro que o Kremlin pode oferecer já não é suficiente para os milhares de homens que não querem encarar o horror infestado de drones na Ucrânia. A queda no recrutamento isoladamente não prova que a vantagem numérica da Rússia está caindo. Ainda são 71.200 novos soldados enviados ao conflito ucraniano. Por trás da queda no recrutamento, há um problema maior, agravando os desafios de mão de obra inesperados pela Rússia. Capangas de Putin são eliminados mais rápido do que a Rússia pode repor. O método da Rússia de pagar pessoas para lutar, em vez de convencê-las de que ir à Ucrânia valia a pena, já era problemático. Quando isso se soma ao fato de a Ucrânia ser hoje uma máquina de matar mais eficiente, é uma catástrofe para Putin e suas ambições. Vamos revisitar aquele número de 71.200 soldados recrutados por um momento. Esse número cobre o período entre janeiro e março de 2026. Durante esses 3 meses, as perdas da Rússia foram de 89.000, conforme relatado pela United 24 Media. Você já percebe o problema aqui. O déficit da Rússia para o primeiro trimestre de 2026 chega a 17.800, ou uma média de cerca de 5.933 por mês. Ou seja, em cada mês do primeiro trimestre de 2026, o exército russo perdia milhares de soldados em relação ao mês anterior. E o segundo trimestre de 2026 também não está melhor para a Rússia.
Em abril, Putin perdeu mais 35 mil soldados, e maio foi uma forte sequência, com mais 30 mil baixas adicionadas à lista. Somando esses números, chega-se a 65 mil, apenas 6.200 a menos que o recrutamento de soldados contratados pela Rússia no primeiro trimestre de 2026. Ainda resta junho. Se houver mais de 30 mil baixas neste mês, as perdas russas no segundo trimestre alcançarão cerca de 100 mil, mas o país segue sem resolver os problemas de recrutamento. O déficit só vai aumentar. A vantagem em mão de obra, já em queda, acabará colapsando totalmente. A Rússia tenta mentir para sair do problema em que se colocou. Um relatório de 10 de junho da UA News revela isso. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e porta-voz de Putin, Dmitry Medvedev, afirmou em 30 de abril que o recrutamento russo chegou a 127 mil novos contratos, mais de 30 mil soldados por mês, praticamente suficiente para acompanhar as perdas do país. No entanto, dados regionais obtidos pelo veículo indicam que há uma discrepância de 10% entre o número apresentado por Medvedev e o que os dados regionais mostram. O recrutamento real da Rússia chegou a cerca de 100 mil até o fim de abril, segundo a UA News. Se você somar os 35 mil soldados perdidos em abril aos 89 mil baixas do primeiro trimestre de 2026, chega a 124 mil, uma deficiência de 24 mil soldados nos primeiros 4 meses do ano. Nigel Gould Davis, pesquisador sênior para a Rússia e Eurásia no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, resume o problema da Rússia. Rublos não lutam guerras, ele disse à CNN. Em outras palavras, a Rússia está pagando seus soldados para lutar, em vez de inspirá-los com um objetivo no qual realmente acreditem que ajudará o país, ou forçá-los a lutar por meio de uma mobilização nacional. Quando a filosofia militar de um país se baseia no alto sacrifício pelo bem maior, limitar os soldados apenas ao salário tende a levar ao fracasso da invasão de Putin à Ucrânia. Putin quer evitar a mobilização a todo custo. Ele sabe que insistir no combate que começou contra pessoas que já enfrentaram uma guerra longa, que deveria ter terminado rápido, prejudicaria sua imagem de homem forte e protetor da Rússia. O Kremlin adota um roteiro mais desesperado. Se não recrutar voluntários na Rússia, buscará nas prisões celas para bêbados e no exterior. O Conselho do Atlântico diz que o Kremlin tem como meta recrutar pelo menos 18.500 estrangeiros para as Forças Armadas Russas em 2026. Isso cobre metade das perdas mensais e mostra que o Kremlin reconhece que o melhor plano é oferecer recompensas a pessoas que não passaram 4 anos vendo seu país ser destruído pela estratégia militar de Putin. Nada disso resolve o problema central. A vantagem numérica da Rússia diminui. Mas o maior problema para Putin é este. Apesar do impacto da falta de mão de obra no campo de batalha, o maior problema para a Rússia é como isso a prejudica internamente. Antes de aprofundarmos, este é o Show Militar. Tem muito mais de onde isso veio, então se inscreva se você é fã das análises que está recebendo do nosso canal. Gould Davis afirma que os desafios de recrutamento das Forças Armadas Russas também afetam empresas russas. Não é só difícil encontrar gente para ir para a linha de frente, também está difícil encontrar gente para contratar, diz ele sobre a Rússia. E isso não deveria ser surpresa para ninguém que vem acompanhando o que a chefe do Banco Central da Rússia tem dito sobre os problemas de mão de obra do país. No final de abril, Elvira Nabiulina disse que a reserva de mão de obra da Rússia caiu em cerca de 2,5 milhões de trabalhadores desde que Putin lançou a invasão. Mais da metade disso é resultado das baixas na Ucrânia, com centenas de milhares servindo nas forças armadas ou fugindo da Rússia para evitar morrer por causa de drones ucranianos. A Rússia disfarça isso dizendo que tem baixo desemprego, o que é verdade. Mas o que isso realmente significa é que a Rússia tem uma reserva de mão de obra que está gradualmente chegando a zero. Segundo a Euromaidan Press, a agência Rostat estima que a força de trabalho da Rússia reduzirá em mais 1,4 milhão até o final de 2026, aumentando a pressão sobre o mercado já carente de trabalhadores. Além disso, a indústria de defesa, aposta principal de Putin, começa a enfrentar dificuldades. Essa indústria já está praticamente operando em capacidade máxima.
A Rússia quer que ela cresça, mas com a escassez interna de mão de obra e a necessidade de manter pelo menos algumas pessoas trabalhando em setores que não sejam apenas para sustentar a guerra de Putin, não vai acontecer muita coisa além do que já estamos vendo. Sinais de desaceleração na indústria surgiram já em outubro de 2025. Foi quando o Moscow Times noticiou que a produção de produtos metálicos manufaturados caiu 1,6% em setembro de 2025 em comparação ao ano anterior. Segundo o veículo, o crescimento nessa área havia sido de 26,4% em 2023 e 31,6% em 2024. Algo semelhante foi observado no outro setor de equipamentos de transporte da Rússia, que abrange tanques e veículos blindados. Esse setor seguia em crescimento anual, mas avançou só 6% em setembro, ante 61,2% no mês anterior. Parece que chegamos a um platô. Segundo a CNN, a situação da indústria de defesa da Rússia não melhorou muito desde então. As fábricas já operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, diz o canal. Então, a Rússia só poderia aumentar a produção, construindo mais fábricas e atraindo mais trabalhadores, criando novos alvos para a Ucrânia. A indústria de defesa da Rússia não tem muitos trabalhadores para absorver. Há uma crise de mão de obra que obriga até indústrias em crescimento, com bilhões investidos, a desacelerar. Qual é a solução da Rússia para essa crise? Solução parecida com a usada nas Forças Armadas: trazer estrangeiros para tarefas que russos feridos ou mortos não podem fazer. Com perdas irreparáveis na Ucrânia e a menor natalidade em 2 séculos, a Rússia busca no exterior solução para problemas de mão de obra. Segundo a Carnegie Endowment, a Rússia precisará de 10,9 milhões de novos trabalhadores até 2030, e é difícil prever de onde virão. A migração de trabalhadores de ex-nações soviéticas da Ásia Central ajudou, mas só resolve o problema até certo ponto. A Carnegie Endowment diz que a Rússia deve buscar trabalhadores da Índia e África para lidar com a crise de mão de obra, mas essa solução migratória é temporária para um problema persistente. Com o aumento de trabalhadores migrantes na Rússia, o país perde o senso de identidade nacional, essencial para o que Putin diz buscar na Ucrânia. Putin diz que ucranianos e russos são um só povo, o que ele usou para justificar sua invasão. Enquanto conversamos, as políticas de Putin agravam uma crise demográfica já acelerada pela guerra que deveria unir Ucrânia e Rússia. E o que a Rússia ganhou com todos os sacrifícios impostos por Putin? Em 2026, a resposta é quase nada. Apesar de toda a morte e sacrifício, a Rússia fez pouquíssimos avanços na Ucrânia, seja neste ano ou desde que Putin iniciou sua invasão. Em 12 de junho, a United 24 Media divulgou que, segundo a inteligência da Estônia, após mais de 4 anos de combates, a Rússia não atingiu seus objetivos estratégicos, evidenciando o fracasso total da operação militar especial de Putin. Kiev e o Donbass não caíram. Com a Ucrânia contra-atacando, mesmo os avanços russos nessa região não parecem tão significativos. A Estônia afirma que os drones de médio alcance da Ucrânia permitem ataques a 300 quilômetros atrás das linhas de frente, o que prejudica a logística russa e dificulta ainda mais o avanço dos soldados de Putin, mesmo com mais ataques ordenados pelo líder russo. Tudo isso alimenta a crise de mão de obra que a Rússia enfrenta, já que soldados forçados a entrar em combate com pouco apoio e suprimentos morrem mais rápido devido aos drones ucranianos. E sobre os versos da Rússia, eles não foram grandes em 2026. Segundo a France 24, o exército russo perdeu mais território do que conquistou em abril e maio, o que é o oposto do esperado para uma força invasora. Você deveria conquistar mais território, Putin, mas a Rússia está perdendo o que tomou e seus soldados morrem tão rápido que a vantagem numérica que Putin esperava está desaparecendo. Portanto, Putin enfrenta um dilema paralisante. A Rússia está sem soldados suficientes para travar a guerra como o líder russo deseja. Qual a solução de Putin para esse problema? Ordenar o aumento das forças armadas russas. Em 13 de junho, o Kiev Post informou que Putin assinou o decreto, aumentando em quase 10 mil o número de efetivo autorizado nas forças armadas russas. Putin ordenou a segunda expansão de pessoal em 4 meses, elevando o efetivo total das Forças Armadas russas para cerca de 2,4 milhões, sendo 1,5 milhão militares da ativa.
Agora, 10 mil soldados pode não parecer um número tão grande, mas o fato de este ser o segundo decreto assinado em 2026 para a expansão mostra que Putin simplesmente não está aceitando a realidade. Como os níveis de recrutamento têm dificuldade para atingir os números que a Rússia já havia projetado, e a Ucrânia causa mais baixas do que a Rússia pode suportar, a grande reação de Putin tem sido ordenar que mais soldados sejam encontrados. De onde? Quem sabe? Parece que Putin não pensou tão longe assim. Esse tem sido o problema de Putin desde que ele começou sua guerra. Ele não previu que a Ucrânia resistiria ferozmente nas primeiras semanas da invasão. Putin não pensou adiante o suficiente para perceber que o Ocidente apoiaria a Ucrânia ou que a Ucrânia usaria drones para reescrever as regras da guerra. Ele certamente não considerou que sacrificar 1,38 milhão de pessoas, e esse número continua subindo em sua guerra, poderia causar problemas para as forças armadas e para a economia da Rússia. Putin não previu nada disso e levou a Rússia cegamente a uma crise sem saída. A crise de mão de obra na Rússia não vai melhorar. Não há uma onda de pessoas para salvar Putin. A Ucrânia aposta ainda mais em sua vantagem, a inovação. O ímpeto da Rússia foi revertido porque os drones da Ucrânia são letais. A Ucrânia não só domina a produção, mas também desenvolve grandes estoques de drones FPV de curto alcance, de ataque em profundidade e de alcance médio, o que é vital. A estratégia da Ucrânia mudou para superar a principal vantagem da Rússia. Os drones FPV são responsáveis pela maioria das mais de 30 mil baixas russas mensais. Drones de médio alcance destroem a retaguarda russa, enfraquecendo os soldados na frente. Drones de ataque profundo destroem a máquina de guerra russa, eliminando dezenas de instalações de petróleo e indústrias militares mensalmente. A invasão da Ucrânia parecia favorecer a Rússia pela vantagem numérica, mas a Ucrânia mudou o rumo da história. Disse que os drones da Ucrânia são tão temidos que até Putin admite que soldados russos não conseguem sair do esconderijo por causa deles. O metal voador superou a vantagem numérica, dando todo o impulso à Ucrânia. A vantagem numérica da Rússia foi neutralizada por um exército de milhões de drones. Isso deixa Putin sem opções, já que seus potenciais soldados recusam contratos que podem custar suas vidas, mesmo com incentivo financeiro. A Rússia enfrenta caos interno, problemas econômicos, falta de mão de obra e uma indústria de defesa estagnada. Putin só pode ordenar o aumento de um exército já no limite. A última vantagem da Rússia se foi. Acabou para Putin, ele só não percebeu ainda. Ele havia ameaçado e persuadido. No dia 15 de junho, o ditador de Belarus soltou uma bomba sem precedentes. Não foi uma ameaça, não foi uma grande proclamação sobre a inevitabilidade da vitória da Rússia na Ucrânia. Pela primeira vez em 4 anos, Lukashenko acordou e percebeu que talvez, só talvez, ser o cachorrinho de Putin não seja exatamente bom para um país que faz fronteira com a versão de 2026 da Ucrânia, que pode enviar mísseis e drones para Belarus num piscar de olhos. E agora, depois de anos de ameaças e declarações, Lukashenko está fazendo a única coisa que Putin nunca esperava que ele fizesse, pedindo desculpas e recuando. Em sua reportagem sobre uma entrevista que Lukashenko concedeu ao canal Al Arabiya, o Kiev Post revela que o ditador bielorrusso mudou completamente sua retórica e agora está pedindo paz entre a Rússia e a Ucrânia. Lukashenko chamou de absurda a chance de Belarus entrar na guerra de Putin, ressaltando que seus antepassados estão enterrados na Ucrânia e que muitos no país têm laços com vítimas da ambição de Putin. Famílias bielorrussas moram na Ucrânia e ucranianas em Belarus e no sul do nosso país. Existem famílias mistas que se casaram, tiveram filhos e viveram normalmente. Lukashenko afirmou que não havia fronteira e falou poeticamente sobre um tempo mais pacífico antes de Putin iniciar sua onda de violência. Temos a sensação de que alguém acabou de engolir uma grande dose de arrependimento pela compra. E há muitos motivos para Lukashenko estar recuando. Lukashenko agora diz que Ucrânia e Belarus já viveram em harmonia, contradizendo toda a sua retórica durante a guerra. Por mais de 4 anos, Lukashenko tem sido fiel cão de estimação, engrandecendo Putin a todo momento, aliando seu país à Rússia e chamando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de todos os nomes possíveis, inclusive já o rotulando de canalha. Além de sentir saudade de tempos mais simples, Lukashenko também pediu desculpas diretamente à Ucrânia e seu líder.
Se Volodymyr Oleksandrovich se sentiu ofendido, peço desculpas, disse Lukashenko, usando o nome do meio do presidente da Ucrânia sem motivo aparente. Ele afirmou que a Ucrânia pode ficar tranquila, pois não haverá ataque do seu país. Não se deve esperar ação militar de Belarus nem de mim. É verdade que Lukashenko coloriu esse pedido de desculpas, com alegações de que só fez os comentários que fez devido a ameaças ucranianas sobre como poderiam tirá-lo do poder se fosse necessário. Mesmo com essa desculpa, é notável a mudança de postura de Lukashenko em relação à Ucrânia. Para entender como isso é notável, precisamos revisitar uma guerra onde Lukashenko, por muito tempo, foi marionete do mestre dos fantoches, Putin. Começamos em fevereiro de 2022. A Bielorrússia rapidamente se envolveu na guerra enquanto Putin reunia suas forças. Enquanto isso, a Rússia afirmava que não planejava invadir a Ucrânia nem preparava uma operação militar especial que supostamente derrubaria o país em poucos dias. Lukashenko caiu nessa conversa fiada. Aparentemente convencido de que Putin e suas forças esmagariam a Ucrânia, o ditador bielorrusso permitiu que Putin não apenas colocasse tropas em seu território, mas também usasse Belarus como uma das bases para toda a invasão. No inverno antes da invasão de Putin, mais de 30 mil soldados russos entraram na Bielorrússia, sob o pretexto de um exercício militar. Mas o que eles estavam realmente fazendo era se preparando para cruzar a fronteira de 1.084 quilômetros que a Bielorrússia compartilha com a Ucrânia. Em 24 de fevereiro de 2022, foi exatamente isso que eles fizeram. Embora a Rússia tenha avançado rapidamente do início e quase capturado Zelensky, segundo o The Guardian, em abril de 2022, a Ucrânia resistiu com uma defesa feroz. A Rússia foi repelida. Em seguida, uma onda de apoio ocidental chegou e a nação que seria esmagada evoluiu até se tornar a potência militar atual. Isso deveria ter alertado Lukashenko. O fracasso da poderosa Rússia em dominar um país menor mostrava que confiar no poder de Putin era um erro. Mas o discurso duro e o apoio à Rússia continuaram por mais de 4 anos. Lukashenko certamente teve muito a dizer depois que a organização antigoverno bielorrussa BIPOL derrubou um avião russo A-50 AWACS que estava estacionado na base aérea de Mashilish, na Bielorrússia, em fevereiro de 2023. 2 explosões destruíram 350 milhões de dólares em equipamentos russos nesse processo. Parecia que Lukashenko estava ignorando mais um aviso. Lukashenko seguiu apoiando Putin e realizou exercícios militares conjuntos na Rússia, frequentemente próximos à fronteira com a Ucrânia, para mostrar que era uma ameaça. Em janeiro de 2025, Lukashenko declarou que não se arrependia de permitir que a Rússia usasse Belarus como base de invasão, chegando a afirmar que Putin é como um irmão mais velho para ele. Naquela época, não havia nenhum sinal da reviravolta de 180 graus que acabamos de ver. Lukashenko passou a intensificar o discurso duro em 2026. Em 12 de maio, Lukashenko parecia ter perdido a razão ao afirmar que Belarus mobilizaria seletivamente unidades militares para prepará-las para a guerra. Ele ressaltou que, se Deus quiser, isso pode ser evitado. Mas todos os indicadores pareciam apontar que o ditador de Belarus estava preparando seu país para uma luta, e só poderia haver uma nação contra a qual Belarus teria que lutar: a Ucrânia. Os comentários vieram na esteira de inspeções e exercícios realizados, envolvendo 6 mil reservistas e pessoal. Sobre exercícios, Belarus parecia avançar mais para um envolvimento direto na guerra da Ucrânia do que antes. Em 21 de maio, caminhões com mísseis balísticos intercontinentais cruzaram as florestas de Belarus. Eles estavam lá como parte de uma série de exercícios militares realizados no território do país junto com a Rússia. Putin e Lukashenko assistiram aos exercícios, criados para garantir que soldados bielorrussos estejam prontos para preparar e implantar armas nucleares táticas, quando a Rússia ordenar. Após 3 dias de exercícios, parecia que Lukashenko havia finalmente entregue o exército bielorrusso para a Rússia fazer o que quisesse. Mas agora estamos aqui. Menos de um mês após os exercícios, Lukashenko pede desculpas a Zelensky, dizendo que chamou o líder da Ucrânia de canalha e nazista no calor do momento, e que foi injusto com quem luta pela sobrevivência do seu país. Então, a pergunta que precisa ser feita é: por que Lukashenko recuou e pediu desculpas? Poderíamos apontar vários motivos,
como o fato de que, em 20 de maio, o New Voice of Ukraine revelou que 80% dos bielorrussos se opõem à ideia de seu país participar da guerra de Putin. Isso foi como um balde de água fria no rosto de Lukashenko. Enquanto ele ficava todo exaltado e agitado sob as ordens de Putin, a grande maioria do seu povo estava dizendo claramente que não aceitaria de jeito nenhum o chamado para a guerra que Lukashenko parecia estar preparando. Salvar a própria pele para manter a ditadura pode ter sido toda a motivação que Lukashenko precisava para tentar, ao menos em parte, se livrar do controle de Putin. Mas há mais. Além da autopreservação, há 3 motivos para Lukashenko ter feito uma guinada de 180 graus que ninguém esperava. E as 3 se combinaram para forçar o ditador bielorrusso a se ajoelhar enquanto ele se curva diante da Ucrânia. Antes de continuarmos, uma observação rápida. Este é o The Military Show, e isso mostra por que fazemos vídeos. Para mostrar como o poder se move e o que influencia as decisões de líderes como Lukashenko, se você quiser acompanhar, certifique-se de estar inscrito no canal. Os 3 motivos. O primeiro não tem relação com a Ucrânia. É tudo sobre a Rússia. Lukashenko admitiu em entrevista que, apesar do discurso duro, Belarus provavelmente dependeria totalmente da Rússia para a defesa se envolvesse diretamente na guerra na Ucrânia. Sempre foi um fato, mas a novidade é que Lukashenko entende seu real significado. Belarus não poderia contar com a Rússia para proteger seu território. Entrar no conflito seria inaceitável e deixaria Belarus vulnerável, diz Lukashenko, afirmando que já disse isso a Putin antes. Já afirmamos diversas vezes que é inaceitável a guerra entre Ucrânia e Rússia atingir Belarus. Putin e eu discutimos essa questão, afirma Lukashenko. Este é um raro momento de lucidez para o ditador insano de Belarus, mas não surgiu do nada. Mesmo parecendo louco, Lukashenko é inteligente o bastante para notar que nos últimos anos, a suposta proteção da Rússia mostra seu real valor em momentos críticos. Putin passou anos ampliando a influência geopolítica da Rússia, prometendo proteger aliados. Mas essa fachada começou a desmoronar em dezembro de 2024, quando o ditador sírio Bashar al-Assad e seu regime ruíram diante de uma rápida revolta dos rebeldes. Putin não fez nada para proteger um homem que deveria ser um de seus aliados mais próximos, e em privado já havia começado a ficar frustrado com al-Assad por ele se recusar a fazer concessões nas negociações antes de sua queda. Avançando para 2026, Lukashenko viu as coisas irem de mal a pior para os líderes que se aliam à Rússia. Nicolás Maduro, então líder da Venezuela e aliado da Rússia, foi deposto por uma operação dos Estados Unidos em janeiro, sendo detido e retirado. No início da Operação Fúria Épica no Irã, os Estados Unidos mataram o líder supremo Ali Khamenei. Nesses 2 casos, os líderes investiram muito em armas russas e confiavam que Putin os defenderia diante de ameaças. Assim como com al-Assad, a Rússia apenas condenou fracamente, enquanto seu suposto apoio ruía. Em abril, Lukashenko teria visto o corpo africano da Rússia deixar um assentamento importante no Mali, mostrando mais uma vez o quão pouco valem as promessas de proteção de Putin quando testadas. Mesmo alguém como Lukashenko não pode ignorar a mensagem clara que isso transmite, mesmo quando ele tem a vantagem de governar um país que é diretamente ligado à Rússia. Se Belarus brigar com a Ucrânia, a Rússia não ajudará. E Lukashenko sabe disso. Por isso, ele afirma que Belarus está vulnerável. Ele viu regimes caírem sem reação de Putin. Durante anos, ele viu os sistemas de defesa aérea russos falharem repetidamente em impedir que drones e mísseis ucranianos atingissem alvos na Rússia. Prometer demais e entregar de menos em proteção é o jeito russo. A credibilidade de Putin foi destruída por suas próprias ações. Estados que poderiam estar caindo sob a influência da Rússia, como Nicarágua, Cuba e muitas pequenas nações africanas que observaram o que aconteceu no Mali, agora estão questionando a sabedoria de confiar na Rússia, já que ficou claro que Putin sempre vai priorizar seus próprios interesses. Lukashenko provavelmente está se fazendo as mesmas perguntas que essas nações estão se fazendo. Embora seja tarde para ele evitar colocar todos os ovos na cesta russa, agora tenta retirá-los, pois sabe que não pode confiar que a Rússia apoie Belarus em um conflito. Ninguém pode. Vamos retomar o comentário sobre a vulnerabilidade de Belarus. Essa afirmação revela mais do que aparenta, pois não trata só da baixa chance de a Rússia proteger Belarus.
Ela revela o segundo motivo de Lukashenko pedir desculpas e tentar recuar de toda a bravata acumulada ao longo da guerra. O ditador de Belarus sabe que a Ucrânia pode atacar seu território a qualquer momento e não pode impedir. Por isso, estão atacando alvos, não a linha de frente. Os ucranianos estão atacando civis, monumentos históricos e culturais, refinarias de petróleo e fábricas. Eles estão atacando por toda a Rússia, até os Urais, com drones. Esse é o tipo de guerra atual, disse Lukashenko na entrevista. Antes de analisarmos o significado, vamos retroceder. Civis, Lukashenko. Quem faz isso é a Rússia, e você sabe. De acordo com o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, 16.126 civis ucranianos estão confirmados como mortos em decorrência dos ataques russos, com outros 46.590 feridos até 31 de maio. Em 15 de junho, no mesmo dia em que Alexander Lukashenko pediu desculpas, um ataque russo matou 11 pessoas. É a Rússia que ataca civis, não a Ucrânia. A mensagem central de Alexander Lukashenko é que a Ucrânia desenvolveu uma capacidade que Vladimir Putin provavelmente disse a ele que não existiria. Ataques em profundidade são a principal estratégia da Ucrânia, especialmente em 2026, e o ditador bielorrusso observa alvo após alvo sendo destruído na Rússia. Os números contam a história. Em maio, a Ucrânia registrou seu mês com mais ataques em profundidade de 2026 até agora, atingindo 18 instalações de petróleo e gás em toda a Rússia com drones e mísseis, além de muitos outros alvos. Segundo a The Economist, a Ucrânia pode atingir 800 ataques em território russo até o fim do ano, se mantiver o ritmo observado até agora em 2026. Quando Lukashenko afirma que Belarus está vulnerável, ele se refere à incapacidade do país de impedir ataques aéreos intensos e rápidos da Ucrânia. Belarus faz fronteira com a Ucrânia, facilitando que seja atingida. E com apenas 207.595 km², Belarus também é um alvo muito menor para atingir do que a Rússia. Todo o seu equipamento valioso e instalações industriais estão concentrados, ao contrário da Rússia, onde ficam espalhados pelo país. Se a Ucrânia decidir atacar, ela teria uma abundância de alvos à disposição, e Belarus simplesmente não conseguiria deter o ataque. Belarus é militarmente vulnerável, pois está exposta ao exército ucraniano como se estivesse em suas mãos. Sabemos que nossas principais instalações de suporte vital, industriais e logísticas seriam atacadas, disse Lukashenko, e ele está certo. A Ucrânia conhece bem a Belarus, militarmente falando, e não há nada a ganhar se Lukashenko cumprir todas as suas ameaças. Ele adota a abordagem oposta, pedindo perdão para evitar drones ucranianos em instalações de energia de um país que lucra cerca de 2 bilhões de dólares anuais com venda de produtos de petróleo refinado ou como intermediário nas vendas de petróleo e gás russos. Por fim, esse é o motivo da reviravolta de 180 graus de Lukashenko. Isso também aparece em uma das citações que mostramos. Lukashenko percebe que Belarus está exposta ao poder militar da Ucrânia na batalha aérea. Essa exposição abrange todos os aspectos das forças armadas da Bielorrússia. O simples fato é que um país pequeno como Belarus simplesmente não pode se comparar à força da Ucrânia, o que é um problema agravado pelo dilema da proteção russa que já mencionamos. Vamos olhar para os números. Em 20 de maio, após as ameaças de mobilização de Lukashenko, New Voice of Ukraine noticiou comentários feitos por um deputado ucraniano chamado Roman Bezmiatsny. Ele revelou que Belarus possui um exército de cerca de 46 mil conscritos, mas enfrenta grande escassez de munição e equipamentos, principalmente veículos blindados para apoiar as tropas. A Rússia desviou quase todos os estoques de Belarus, deixando o país praticamente indefeso, afirmou Bezmiatsny. Mesmo que o exército tivesse suprimentos, a Ucrânia está em um ponto em que está causando mais de 30 mil baixas por mês ao exército da Rússia. Isso equivale a 2/3 do exército bielorrusso dizimados em um mês, e o restante não deve durar até o próximo mês. Literalmente não há nada, militarmente falando, que a Bielorrússia possa usar contra a Ucrânia, a não ser a Rússia estacionar armas nucleares em seu território. A Ucrânia tem 900 mil militares ativos em suas fileiras e 4 milhões de reservistas, aponta o Global Firepower. A Ucrânia gasta 45 bilhões de dólares por ano em sua defesa, o que também é 45 vezes mais do que a Bielorrússia.
A Ucrânia tem o dobro de aeronaves e muito mais experiência em operá-las, além do dobro de tanques e quase 40 mil veículos blindados a mais. Depois, aos drones. Milhões de drones FPV, dezenas de milhares de drones de ataque de longo e médio alcance. Esse exército de metal é diferente de tudo que a Bielorrússia já enfrentou e acabaria com qualquer luta que Lukashenko iniciasse rapidamente. Essas três questões explicam por que um dos fantoches preferidos de Putin está recuando e se curvando diante da Ucrânia. A guerra está quase em nosso quintal. Não queremos esse conflito, pois poderíamos sofrer tanto quanto ucranianos e russos, disse Lukashenko ao concluir a entrevista. Ele disse que sempre acreditou que o conflito devia acabar e acordos de paz deveriam ser feitos entre as partes. Você não acreditava nisso antes, Lukashenko. Não teria apoiado Putin por tanto tempo e tão diretamente se acreditasse. Agora Lukashenko parece ter percebido que é um peixe pequeno diante do titã ucraniano. A luta seria inútil, Belarus seria varrida do mapa. Ou, como 80% da população não apoia a participação na guerra, eles simplesmente se recusariam a lutar. Lukashenko pode estar recuando porque está apavorado. A Rússia tinha grandes planos para 2026. As defesas da Ucrânia deveriam ter desmoronado. O Donbass, que tem sido central nas negociações de paz, cairia sob a força de uma ofensiva esmagadora na primavera e no verão. Mas os planos foram destruídos. É a Ucrânia, não a Rússia, que está ganhando território. Grandes quantidades de território foram libertadas pela Ucrânia em uma vitória tão esmagadora que a Rússia foi envergonhada. Uma retirada que pode encerrar a guerra está em curso, enquanto a Ucrânia rompeu as defesas russas e recuperou 600 km² de território. A invasão da Ucrânia por Putin sempre foi vergonhosa. Enquanto soldados russos se acovardam e defesas caem, surge nova vergonha a acrescentar. Vamos ao número principal. Em 8 de junho, a Reuters divulgou comentários do comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. Ele diz que a dinâmica da guerra na Ucrânia mudou em 2026. Após 4 anos de avanços árduos e lentos da Rússia, a Ucrânia começa a virar o jogo. 2026 tem sido um ano excepcional até agora. Em 6 meses, a Ucrânia libertou 600 km² de território da Rússia. Essas afirmações são confirmadas por Volodymyr Zelensky, que apresenta os mesmos dados, indicando que a campanha de 2026 não ocorre como Putin esperava. Este ano deveria finalmente ceder o Donbass à Rússia. Agora, a imagem de 2026 é de tropas russas recuando, morrendo ou fugindo do território retomado pela Ucrânia. Vergonhoso para a Rússia, mas chegaremos lá. Primeiro, o número de 600 km² não foi o único dado que Syrskyi e os militares da Ucrânia compartilharam. Maio destacou a Ucrânia e foi um fracasso total para a Rússia. De acordo com Syrskyi, a proporção de território liberado em relação ao perdido em maio foi de cerca de 100 km² a favor da Ucrânia. A Ucrânia recuperou mais território do que a Rússia conquistou em maio. Isso ocorreu após uma ofensiva de primavera que visava preparar o colapso do Donbass no verão. Apesar da pressão inimiga, as forças armadas da Ucrânia mantêm a linha, eliminam ocupantes e atacam eficazmente a retaguarda operacional e estratégica do inimigo. Esses são os principais resultados das atividades do exército em maio, revisados na reunião mensal, disse Syrskyi, sugerindo que ataques na retaguarda explicam como a Ucrânia consegue esses feitos. Há algumas ressalvas em relação a esse número. Embora Syrskyi tenha destacado rapidamente o valor de 100 km², ele foi mais reticente quanto aos locais onde a Ucrânia está obtendo seus avanços. O comandante das Forças Armadas da Ucrânia afirmou que a Rússia aumentou os ataques, principalmente no leste e sul do país. Os combates são frequentes em Pokrovsk, Polipolya e Alexandrivka, então a Rússia está tentando. As forças de Putin fracassam constantemente. A Ucrânia tem uma estratégia de desmontar as defesas russas sempre que surge uma oportunidade ao longo dos 1.200 quilômetros de frente, e está funcionando. Embora Syrskyi não tenha declarado isso, é provável que muitos avanços ucranianos ocorram no sul e sudeste do país. Mais cedo, em 2026, a Ucrânia iniciou uma série de contraofensivas no eixo de Alexandrivka, que serve como uma espécie de junção entre as regiões de Donetsk, Zaporizhia e Dnipro-Petrivsk.
Essas contraofensivas permitiram à Ucrânia recuperar cerca de 400 km² até o início de março. Portanto, faz sentido que a Ucrânia ainda esteja desmontando fortificações russas selecionadas no eixo de Alexandrovka para aumentar seus ganhos, talvez aproveitando outras áreas de fraqueza nesse processo. Então, o que estamos vendo aqui tem dois aspectos. A Rússia tenta, sem sucesso, avançar no leste e sul, mesmo com ataques mais intensos na linha de frente. A Ucrânia segue outro caminho, criando pontos fracos nas linhas russas, e os ataques de médio alcance têm papel fundamental. Ao identificar uma fraqueza, contra-ataques rápidos e precisos são lançados para repelir as forças russas. Isso é uma desrussificação inteligente e está forçando as forças de Putin a recuarem envergonhadas. Para agravar a situação das forças fracassadas da Rússia, maio é o segundo mês seguido em que o país perdeu território na Ucrânia. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, ao analisar mudanças territoriais e ignorar tentativas russas de infiltração nas zonas cinzentas da Ucrânia, abril foi desfavorável para a Rússia. A Ucrânia ficou no azul no mês, com um ganho líquido de território de 116,01 km². A única coisa em que a Rússia podia se apoiar era infiltrar pequenas unidades, às vezes com 1 ou 2 soldados, em zonas cinzentas, onde eles torciam para não serem encontrados por drones da Ucrânia. Isso não é controle, é covardia disfarçada de ocupação. Vamos voltar para maio. O fato de a Ucrânia ter avançado cerca de 100 km² não é o único número que fará a Rússia baixar a cabeça de vergonha. Os números nem de longe correspondem à campanha de destruição do Donbass que Putin tinha em mente, não importa onde se olhe. O New York Post relata que a Ucrânia atingiu impressionantes 88 mil alvos russos em maio, dando ao país um ritmo de ataque de 2.838 investidas por dia nos territórios ocupados e dentro da própria Rússia. Mais de 30 mil soldados russos foram eliminados como resultado desses ataques. Além dos ataques à Rússia, que consistiram em mais investidas contra a infraestrutura energética do país, bem como visitas de drones ucranianos a Moscou, causaram um prejuízo de $1 bilhão ao complexo militar industrial russo. A United 24 Media afirma que ataques de longo alcance da Ucrânia atingiram 111 alvos na Rússia, incluindo setores de energia, combustível e complexo militar e industrial. A Ucrânia paralisa a máquina de guerra russa internamente. Segundo o Siesk, isso ocorre porque a Ucrânia tem um plano unificado que torna seus ataques de longo alcance mais eficazes do que nunca. Até a marinha ucraniana entrou em ação. Em maio, um país que mal tem um navio de guerra para chamar de seu, embora compense isso com muitos drones marítimos e aéreos, realizou 1.500 operações destinadas a proteger a navegação ucraniana. 633 embarcações ucranianas chegaram aos portos do Danúbio e Grande Odessa, mostrando que a Rússia não afetou o transporte comercial da Ucrânia. Sobre a Rússia, maio não trouxe grandes motivos de orgulho, refletindo como tem sido 2026 para os capachos de Putin até aqui. Apesar de todo o aumento no ritmo dos ataques, o avanço da Rússia basicamente parou por completo. Avanços russos em uma parte da linha de frente são contrabalançados em outra, permitindo à Ucrânia tomar a iniciativa. No dia 29 de maio, a Al Jazeera informou que as perdas territoriais da Rússia em 2026 até agora são o triplo das que vimos em 2025, e a taxa de baixas do país já chegou a 145 mil este ano. Dessas baixas, 86 mil foram mortes contra 59 mil feridos, o que significa que a Rússia não está apenas perdendo território, mas também perdendo pessoas de forma permanente. O ímpeto da guerra mudou a favor da Ucrânia. E Zelensky ele mesmo descreveu como está a situação neste momento. Não se pode afirmar que a Rússia está perdendo a guerra, mas está perdendo a iniciativa diariamente, disse o presidente da Ucrânia em entrevista em 9 de junho. Ou seja, o grande avanço da Rússia não resultou em nada. A Ucrânia está com as cartas na mão e tem a vantagem em toda a linha de frente. Apesar de não indicar que a Ucrânia expulsará a Rússia de seu território, essa mudança pode acabar com a guerra, pois mostra que a narrativa de Putin desmoronou. O presidente da Rússia quer que o mundo acredite que a Ucrânia pode ser conquistada. A Ucrânia passou 2026 mostrando que Putin estava errado, o que pressiona a Rússia a uma retirada vergonhosa da guerra. Vamos falar sobre vergonha. Putin parece não ter nenhuma.
ele ordenou alegremente que seu exército cometesse crimes de guerra na Ucrânia, tudo em nome do seu desejo de entrar para a história como um dos grandes líderes russos. Apontar isso não é suficiente para envergonhar Putin. Mas o que fará o líder da Rússia baixar a cabeça é ser exposto como um estrategista militar tão inepto que o que deveria ser uma vitória rápida e fácil para o todo-poderoso exército russo se transformou não apenas em uma guerra de desgaste, mas em uma guerra que a Rússia está começando a perder. 2026 era para ser o fim da Ucrânia, mas virou o ano em que o mito russo foi exposto. É isso que vai deixar Putin envergonhado. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse assunto, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Tem muito mais de onde isso veio, então não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos diários. Para entender como a Ucrânia finalmente fez Putin sentir vergonha por sua guerra, precisamos entender Putin. O líder da Rússia valoriza o poder acima de tudo. Ele faz grandes declarações esperando que se tornem realidade. Isso ocorre no Donbás agora. Putin pensou que o exército russo conquistaria todo o Donbás até o outono de 2026, com grandes avanços no leste da Ucrânia e a destruição do cinturão de fortalezas de Donetsk. Putin estava tão confiante que tentou usar isso nas negociações de paz, dizendo à Ucrânia para ceder o Donbás antes que o exército russo esmagasse suas defesas. A realidade no terreno está contando uma história bem diferente, e isso envergonha Putin. As forças russas não estão avançando de forma desenfreada, estão fugindo e se escondendo. Isso já ocorre na restinga de Kimburn. Em 9 de junho, o New Voice of Ukraine relatou que o grupo Atesh afirma que forças russas estão abandonando posições no norte e oeste da restinga de Kimburn, após ataques ucranianos que cortaram suprimentos e isolaram as tropas. Esse é um padrão que está se repetindo em toda a linha de frente. E é assim que a Ucrânia conseguiu conquistar 600 km² em 2026 e obter um saldo positivo de 100 km² contra a Rússia em maio. O poderoso exército russo está se borrando de medo. Para Putin, isso é vergonhoso, porque expõe todas as alegações que faz sobre a atuação da Rússia na Ucrânia. A Rússia tenta distorcer a situação na Ucrânia com exageros para criar uma falsa imagem de poder. Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior russo, apresentou uma visão da guerra na Ucrânia que parece existir apenas em sua mente. Desde o início do ano, um total de 80 localidades e mais de 1.700 km² de território ficaram sob nosso controle, afirmou Gerasimov. Isso já seria embaraçoso para a Rússia, pois ainda mantém cerca de 20% do território ucraniano ocupado. Fontes ucranianas afirmam que o número real é de cerca de 600 km² tomados, situação ainda pior para a Rússia. Estamos vendo um mito sendo exposto na Ucrânia. Há muitos mitos, começando pela ideia de Putin como líder forte da Rússia. Putin quer ser visto como protetor, mesmo com drones ucranianos invadindo defesas aéreas em áreas estratégicas como Moscou e São Petersburgo. Sua maior vergonha é que seus poderes de persuasão, na Rússia e no mundo, pouco importam quando o petróleo queima, falta combustível, soldados russos morrem em massa e a Ucrânia rompe defesas russas em territórios ocupados. A força deu lugar à bravata russa não merecida e a ganhos exagerados. Isso já é uma humilhação para Putin. O líder russo precisa saber que toda palavra sobre a suposta vitória inevitável da Rússia é mentira. Aos 73 anos, Putin é forçado a admitir que a guerra iniciada por ele na Ucrânia pode durar mais do que sua vida. E à medida que envelhece, Putin está vendo seu controle sobre a própria invasão escapar de suas mãos. Ataques da Ucrânia em São Petersburgo ocorreram durante a conferência econômica conhecida como a Davos Russa, com dezenas de milhares de participantes de todo o mundo. Eles teriam visto a fumaça enquanto a Ucrânia entregava um símbolo do fracasso de Putin em controlar sua guerra. A Rússia não consegue se defender contra a Ucrânia, seja em terra ou em seus próprios céus. Então, não se trata apenas da vergonha que vem com a retirada tangível das tropas russas do território que a Ucrânia está libertando a ser considerada aqui. Existe também a vergonha simbólica em jogo. A destruição de qualquer noção que a Rússia tenta criar sobre ser a vencedora inevitável na guerra da Ucrânia. O que ocorre no terreno não condiz com o que Putin e seus capangas dizem. Uma série de vitórias rápidas conquistadas pela Ucrânia mostra que o país não está apenas longe de estar fora da luta, mas também tomou a iniciativa e forçou a Rússia a recuar.
O que vimos da Ucrânia é impressionante. Veja o que precisa ser feito para manter esse ritmo. O apoio à Ucrânia deve continuar e ser ampliado, e um desenvolvimento inesperado sobre isso será revelado em breve. Mas quanto ao que a Ucrânia pode controlar, o país deve manter a estratégia que permitiu conquistar 600 km² até 2026. Ataques de médio alcance. 2026 marcou a chegada de uma nova categoria de drones nas Forças Armadas ucranianas, já que a Ucrânia finalmente possui veículos aéreos não tripulados que são econômicos e capazes de arruinar a logística e as posições de comando russas até 200 km além das linhas de frente. A Ucrânia usa esses drones para cortar suprimentos, destruir defesas aéreas e dificultar movimentos russos na retaguarda, criando vulnerabilidades na linha de frente. A lógica é clara. Se a Ucrânia impedir que a Rússia reforce posições com suprimentos e soldados, surgem fragilidades exploráveis. Forças russas exaustas e devotadas recuam por falta de suprimentos para manter a defesa. A Ucrânia ataca em profundidade e depois golpeia forte na linha de frente. Um ganho líquido de 100 km² em maio mostra que a estratégia está funcionando. Uma nova fase da guerra começou enquanto a Ucrânia estrangula a logística russa na retaguarda. Rotas terrestres usadas pela Rússia para transportar tropas e suprimentos estão sob ataque. Vemos isso na Crimeia, onde a ponte terrestre que liga a península ocupada ao sul da Ucrânia foi devastada por enxames de drones de médio alcance. As forças russas precisam se dispersar, criando mais chances para contra-ataques, enquanto a Ucrânia aposta tudo em sua nova estratégia. No dia 27 de maio, a Ucrânia anunciou o lançamento do seu programa de bloqueio logístico, que recompensa ativamente as unidades que atacam as linhas de suprimento russas, com mais drones e prêmios baseados em um sistema de pontos. O Ministério da Defesa já destinou 113 milhões de dólares para esse programa. Qualquer entrada extra de dinheiro torna a Ucrânia ainda mais eficaz. Isso nos leva ao segundo ponto necessário para a Ucrânia manter o que conquistou até agora em 2026. À medida que a Ucrânia começa a dominar no terreno, aliados como a União Europeia precisam aumentar o apoio às forças de Zelensky. Segundo o comissário europeu para Defesa e Espaço, Andreas Kabillas, os Estados-membros da União Europeia devem gastar mais de 80 bilhões de dólares só em 2026 para a defesa da Ucrânia. Quanto ao apoio à Ucrânia, é claro, também há medidas por parte dos Estados-membros para enviar os mesmos fundos que no ano passado. Isso equivale a cerca de 70 bilhões de euros, disse Kabillas. O argumento dele é claro. Mais ajuda militar à Ucrânia fortalece o país em estratégias defensivas e ofensivas, responsáveis por muitos avanços. Não é como se a União Europeia não apoiasse a Ucrânia em 2026. Em 8 de junho, foi divulgado que a União Europeia liberou cerca de 3,2 bilhões de dólares para apoiar a estabilidade financeira e reformas da Ucrânia, mostrando que o apoio está chegando. Kupelius afirma que o apoio não pode falhar após mais de 4 anos de luta. A guerra na Ucrânia deixou de ser um conflito local. É sobre a defesa coletiva da Europa contra a ameaça russa, e a Ucrânia se tornou um ator fundamental nessa defesa, pois criou o modelo para se defender da Rússia e se transformou em líder mundial em tecnologia de drones militares. O apoio constante da União Europeia é essencial para que a Ucrânia mantenha a pressão e envergonhe ainda mais Putin. Mas dissemos há pouco que houve um desdobramento inesperado na guerra da Ucrânia. No início de junho, o Congresso dos Estados Unidos deu um pequeno passo para recompensar o brilhantismo da Ucrânia em 2026, com mais armas e apoio. A Lei de Apoio à Ucrânia foi aprovada na Câmara dos Representantes por uma votação de 226 a 195. Essa lei não garante mais armas dos Estados Unidos, mas cria bases para oferecer assistência à Ucrânia com cooperação de inteligência ampliada, novas sanções à Rússia e apoio em segurança. A aprovação dessa lei é vital para a Ucrânia. Isso mostra a Putin que, apesar de toda a confusão que ele tentou criar entre os Estados Unidos e a Ucrânia desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo, os Estados Unidos ainda apoiam a Ucrânia. Esse apoio agora está documentado. Uma base para níveis mais profundos de cooperação e mais investimentos na defesa da Ucrânia acaba de ser estabelecida nos Estados Unidos. Mas há uma ressalva aqui. A lei ainda depende da aprovação do Senado dos Estados Unidos sem garantia de aprovação. O sinal foi dado. Um projeto de lei bipartidário avançou na Câmara dos Representantes, mostrando a Putin que o apoio à Ucrânia nos Estados Unidos é mais forte do que ele pensava. Meses de manipulação fracassaram.
A mensagem que Putin não queria ouvir foi enviada. Com a Ucrânia recuperando territórios e se preparando para a segunda metade de 2026, a maior vergonha de Putin pode ocorrer na mesa de negociações. A Ucrânia surpreendeu a Rússia ao conquistar uma vantagem e agora negocia em posição de força. Putin achava que controlava a situação. Em 2026, a Ucrânia virou o jogo com o Uno reverso várias vezes. A Ucrânia não vai se acomodar. Para garantir que a campanha de ataques de médio alcance, que permitiu os avanços de 2026, continue, a Ucrânia está construindo drones mais novos e mais fortes. Um desses drones acabou de fazer sua estreia. O Morrigan decolou e está desempenhando um papel crucial na destruição da corredor terrestre da Rússia pela R-280. Descubra se esse novo drone misterioso pode ser o divisor de águas nos ataques de médio alcance que a Ucrânia precisa assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se e veja mais conteúdos sobre as realidades da invasão fracassada de Putin. Obrigado por assistir.